crescem. Porque, infelizmente, grande parte dos empreendedores mal sabem o que estão fazendo. Grande parte dos empreendedores começam a trabalhar incansavelmente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e não sabem para onde estão indo. E é triste começar já jogando na cara o grande motivo de muitas empresas quebrarem. É triste começar já jogando na cara o motivo de muitos empreendedores estarem correndo atrás do rabo a todo instante e não saber para onde estão indo. Isso é o que está acontecendo com grande parte dos empreendedores pelo Brasil. Empreendedores que estão na correria, que trabalham como ninguém, que só a gente sabe o quanto o empreendedor está lá dando sangue para conseguir fazer as coisas acontecerem, mas não vê as coisas prosperando. E parece, não sei se você sente isso, mas parece que quanto mais tempo passa, mais atolado na lama você fica. Parece que quanto mais você faz, mais afunda. Porque mesmo que de certa forma uma hora vem um dinheirinho a mais ou outra coisa que você tenta buscar um dia, você vê que a empresa está ganhando grana, você vê que a empresa está dando certo, mas você vê que você, como pessoa física, está virando um escravo do seu CNPJ. E rola muito isso porque, realmente, tem muito empreendedor aí que, sinceramente, não deveria nem estar empreendendo, porque ano após ano, trabalhando que nem louco do jeito que trabalha, sem ter o que precisa, sem conseguir o que busca, que é conseguir liberdade e dinheiro, não vale a pena o que você está fazendo. Quando você pergunta para o empreendedor, cara, o empreendedora, chega aí, por que você faz o que você faz? Dificilmente as pessoas vão falar dinheiro. Claro que também é uma consequência, mas principalmente eles vão falar por liberdade. E aí você fala, caramba, mas como liberdade se você trabalha muito mais agora do que quando você era CLT? Aí as pessoas respondem e essa resposta é clássica. Pelo menos agora eu trabalho para algo que é meu. E é exatamente isso que atrás, o pano de fundo dessa resposta atrás, que é trabalhar pelo menos bastante para algo que é seu, é justamente o quê? Liberdade. Pelo menos você está construindo algo próprio. Você está construindo um patrimônio. Você está construindo algo que, dia após dia, na luta, as coisas vão se construindo. Um castelo, o castelo vai se construindo, depois você tem aquele castelo como patrimônio da tua vida. E o que rola? Pessoal, boa noite, muita gente falando boa noite aí. Tamo junto. Já comecei começando, né? Quem me conhece sabe que eu sou aceleradíssimo. Então, já tô aqui direto no conteúdo. Vamos que vamos. Galera, então é isso. O André pediu para eu fixar o comentário dele. Pera aí. Deixa eu ver como eu fixo o comentário do André aqui. Segura aí, galera. André, o melhor ano da sua empresa. Fixar comentário. Bora, o melhor ano da sua empresa. É isso que a gente vai trocar ideia agora. A gente vai falar de como planejar 2022 para que ele seja o melhor ano da sua empresa. Que, de fato, poucas pessoas fazem um planejamento correto. Sabe o que acontece? Eu comecei a live falando assim, sabe por que muitos empreendedores começam trabalhando, ano após ano e não conseguem um resultado? Por causa disso. Rola o quê? O que normalmente rola com essa vida empreendedora? O cara ou a mulher trabalha que nem louco, ano após ano e não vê melhora. A pessoa quer dinheiro, mas não vê dinheiro. A pessoa quer sair da operação, não vê sair da operação. A pessoa quer liberdade, não consegue liberdade. O que está acontecendo? Ano após ano a mesma reclamação. Uma hora é a peste chinesa. Não posso falar porque senão o Instagram entende. Uma hora é a peste chinesa. Outra hora é a economia. Outra hora é o PT. Outra hora é sei lá o quê. Para de reclamar, galera. Para de reclamar. Todo mundo é um mimimi desgraçado que acontece na internet. E na internet, normalmente, a gente consumindo esse tipo de conteúdo, a gente fica embebedado nessa loucura. Só que você tem que entender que mesmo que a culpa não seja sua, como empreendedor, e muitas vezes a culpa não necessariamente é sua, a responsabilidade sempre vai ser. Quem viu um vídeo que eu fiz aí um tempo atrás, mostrando como foi o dia que a minha empresa encheu 1,10 m de água, a culpa foi minha? Que uma região que há 40 anos não alagava, teve um problema de comporta na cidade vizinha de um piscinão, e essa comporta liberou litros e litros de água, que desencadeou justamente no meu bairro. Eu tive culpa? Eu não tive culpa, mas a responsabilidade eu assumi de falar, vamos resolver isso aqui e vamos continuar trabalhando. O empreendedor tem que ter essa mentalidade de sempre assumir a responsabilidade de tudo que acontece. Mas eu não consigo sair da operação porque a minha equipe não é boa. Culpa sua, responsabilidade sua. Mas eu não consigo fazer isso porque eu não tenho um braço direito. Responsabilidade sua.
Então beleza, vamos parar agora só de apontar o dedo na ferida e vamos começar a falar de solução, vamos começar a falar de como a gente vai conseguir criar essa estratégia, tá bom? Eu tenho aqui uma porrada de página que eu trouxe tudo aqui para vocês e eu vou seguir nessa linha de raciocínio. Fechou? Vamos para cima? Então já era. Galera, primeira coisa que eu quero falar para vocês antes de a gente começar. Eu quero que vocês, desde os iniciantes aos mais avançados, liberem a mente. Por quê? Eu vou falar algumas coisas aqui que quem estuda administração talvez veja. Ah, eu já sei disso. Ou quem estuda como gerir uma empresa e planejar uma empresa, talvez já tenha visto e fala, já vi isso, mais do mesmo. Mas eu sou uma pessoa que pego a teoria e aplico na prática. Então o que eu vou passar aqui para vocês é a minha visão prática. Quando eu vou falar de algum assunto em específico que você já viu na faculdade, possivelmente a minha visão prática é diferente. Por quê? Porque eu não sigo regrinhas, eu sigo o que funciona para mim. Eu não sigo que um negócio, talvez algumas pessoas que estejam aqui, que sejam pessoas que estudaram administração e tudo mais, falam, nossa, mas ele está falando totalmente ao contrário do que quer dizer isso. O que quer dizer isso na faculdade, para mim é outra coisa, e para mim está funcionando, tá bom? Então eu vou passar a minha visão prática dessas coisas para que vocês vão pegando essa visão, tá bom? Então, qual é a primeira coisa de a gente fazer um planejamento estratégico que a gente faz? Quem viu aí os stories também viu que a gente fez umas reuniões no começo desse ano de estratégia, eu e os meus sócios. E aí o que a gente fez? A gente combinou de nós três criarmos uma carta sobre a nossa visão. Então a primeira coisa é a visão. O que é essa visão? É escrever, gente, anota aí, tá? É escrever o que você quer da sua vida. Ah, mas você não está falando de empresa? Não, eu estou falando de você principalmente agora, tá? O que você quer da sua vida? Você, empreendedor, por que você faz o que você faz? Tem algum motivo por trás? Você quer melhorar a vida da sua família? Você quer mudar de vida? Você quer ser rico? Tá, mas você quer ser rico quanto? O que é isso? Então, comece escrevendo. E a gente faz essa carta, porque é muito pessoal, senão eu mostrava a minha. Mas eu vou ver, eu vou fazer umas adaptações, talvez eu mostre a minha um dia, tá? O que acontece? No começo, você tem que fazer essa sua carta, pensando no que você quer para o futuro, de uma forma que você comece a colocar primeiro os seus anseios pessoais nela. Então, por exemplo, você quer morar fora? Coloca lá que você quer morar fora um dia na sua vida. Ah, você quer ficar bilionário? Coloca lá. Ou quer ficar milionário? Coloca lá. Ou você quer ter uma casa de campo, uma de praia e um apartamento alto padrão aqui em São Paulo ou na tua cidade? Coloca lá. Você quer ter 10 filhos? Coloca lá. Faz um planejamento primeiro pessoal. Coloca lá as coisas que você quer colocar. Porque muitas vezes começa já aí o problema, tá? Começa já aí o problema. Nós somos CPFs, nós somos pessoas físicas empreendendo um CNPJ. E aí a pessoa quer expandir a empresa, a pessoa quer abrir 50 lojas esse ano, a pessoa quer viajar para Disney e a pessoa quer ter 3 filhos. Tudo no mesmo ano. Tudo no mesmo ano. Para de ser louco. O que mais tem é essa loucura. Essas besteiras que quando um empreendedor me conta, eu quase falo, cara, onde você vai achar tempo para fazer tudo isso? Sabe? Então começa a colocar essas coisas na ponta do papel. Primeiro as pessoais. E aí depois começa a colocar o que você espera como profissional. Tá? Inclusive na parte pessoal, tem um negócio que chama Roda da Vida. Baixa lá, coloca Roda da Vida no Google. Pega no Google Imagens, tem várias áreas da sua vida, financeira, saúde, amorosa, relacionamento, social. Coloca lá o que você gostaria para cada uma dessas áreas, beleza? E aí depois você entra na seara profissional, que na seara profissional você vai falar o que você quer empreendendo. Você quer uma empresa enorme? Eu já tive uma empresa, gente, que foi a primeira principal, que sabe por que a sociedade não deu certo? A sociedade não deu certo porque quanto mais a gente crescia, mais com tesão eu ficava. Porque eu estava construindo algo gigante. Eu estava construindo... A minha missão, a minha visão era ser uma das maiores do Brasil. Enquanto o meu sócio, cada vez que a empresa dava um salto de crescimento, ele se sentia mal. Ele falava, caramba, mais funcionário, mais dor de cabeça. Nossa, o que a gente estava lá? O que estava rolando nessa sociedade? Desalinhamento de visão. Desalinhamento do que a gente queria para o futuro. Então começa a avaliar profissionalmente o que você quer. Você quer ter uma empresa enorme? Pensa aí, imagina você no teu ramo, já projeta aí um concorrente enorme. Você quer ter uma empresa enorme? Você quer? Porque às vezes você não quer. Ou às vezes você nem sabe o que você está fazendo, que é a grande maioria. Às vezes você nem sabe para o que você quer. Ah, eu estou trabalhando, mas você quer ter uma empresa enorme, uma pequena, você quer ganhar quanto? Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Hoje a gente tem 70 funcionários, 70 e poucos agora funcionários. Cara, é muito mais difícil gerenciar 70 pessoas do que quando eu tinha 20. Hoje 20 eu tenho só no setor de vendas.
Então é muito mais complexo. É muito mais complexo. E cada vez mais os seus problemas vão ganhando outra forma, outro patamar de tamanho. Por quê? Porque você está crescendo. E você quer ter 70 pessoas abaixo de você? Você quer? Ah, mas lógico, quando a gente fala de 70 pessoas, a hierarquia não permite que todos tenham acesso, mas também tem. Todos são suas responsabilidades. É isso que você quer? Ou você quer ter uma empresa média? Ou você empreende para a parte financeira conseguir ganhar 25 pau por mês? É para isso que você empreende, para ganhar 25 pau por mês? Ou você empreende para tirar 300 pau por ano? Ou você empreende para ficar milionário mesmo? Ou você empreende para tirar 6 conto? Para que você empreende? Por que você faz tudo isso? Pelo amor de Deus. Sabe o que é louco? Pergunta pra caramba pras pessoas. Tá travando? Não, né? Boa, tá normal. Pergunta pros empreendedores. Eles não sabem responder para que eles empreendem. Eu sei. Eu quero ser uma das empresas líderes do meu mercado. E você, no máximo, em 3 anos. Isso está escrito na nossa empresa. As pessoas, eu falo isso para as pessoas. E é isso que eu vou passar para vocês, tá? Você escreveu lá sua visão. Escreveu o que você quer da sua vida, tanto a sua parte pessoal, tanto a parte profissional. Eu quero uma empresa enorme, eu quero ser médio. Eu quero dominar o mercado, eu quero ser o melhor da minha cidade. Que às vezes, dependendo do tamanho da sua cidade, você sendo o melhor da sua cidade, você vai ter um limite de faturamento. Né? Porque você tem que fazer uma conta. Sempre, gente, quando você analisa a população da sua cidade, você consegue ter muitos indícios. Tá? Quantas vezes uma pessoa corta o cabelo por mês? Ou por a cada 2 meses, sei lá. Quantas pessoas tem na região? Aonde eu tô? Quanto normalmente as pessoas se deslocam para chegar no cabeleireiro? Qual é a frequência que vão vir cortar o cabelo aqui comigo? E qual é o percentual do market share das pessoas que estão aqui? Quantas eu vou atender que vão cortar comigo? Você já consegue projetar faturamento. E aí você tem que avaliar. Você abriu a barbearia, por exemplo, onde você abriu. Ela é o tamanho que você quer? Ela é maior ou menor que você quer? Tem gente vivendo no mundo da lua, querendo faturar 400, 500 mil reais por mês numa cidade de 15 mil habitantes. Então tá na hora talvez de mudar para uma metrópole. Ou se você não tiver dinheiro agora, coloca na sua visão. Eu quero me mudar para uma metrópole. Eu quero ir para a empresa, para a cidade X, que é a cidade com pelo menos 3 milhões de habitantes aí perto da sua região. Ou 2, ou 1. Depende do lugar que você está, mas você tem que colocar isso na sua visão, beleza? E financeiramente também, aonde você quer, o que você quer de dinheiro? Pelo menos. Isso normalmente muda, tá, gente? Porque eu queria lá atrás, eu queria um dinheiro que eu já passei disso faz tempo, agora eu quero outro. É o famoso meta Dilma. Você coloca uma meta e depois quando você atinge, você dobra. É isso mesmo, por quê? Porque a nossa ambição é assim. Mas graças a essas ambições em degrau, né, que vai fazendo com que você vai conquistando. Tá? Então, o que é importante na visão? É importante que você ouse sonhar. Você tem que ousar sonhar. Porque, cara, se você está colocando no papel, já que o papel aceita tudo, coloca lá o seu sonho. Eu quero ser o melhor do mercado. Eu quero dominar a América Latina. Sei lá, se faz sentido para você. Eu quero ser o maior do Brasil. Eu quero ter o produto de melhor qualidade. Eu quero ser um cara mais rico do meu segmento. Coloca lá, sonha. Pode sonhar, o papel aceita e sonha, tá bom? O que é o mundo ideal para você? No médio e longo prazo, dentro da visão que você desenhou, o que é o mundo ideal? Então, é isso. E depois que você desenhou tudo isso, você começa a trazer para a empresa. Tá? Dentro da visão que você tem, por que precisa primeiro escrever a parte pessoal? Porque a parte pessoal, como eu falei, é a pessoa que gerencia uma empresa e não o contrário. Não é a carroça que puxa o burro, é o burro que puxa a carroça. Então não adianta inverter os papéis. Não adianta nada você fazer um monte de coisa e a sua empresa te empurrar para um lugar que você não quer e no final você ter burnout, no final você se sentir que você não está sendo representado por mais aquela empresa que você mesmo criou, ou se sentir perdido, se sentir avulso, se sentir, sabe? Isso é a pior coisa do mundo. Então você tem que sentir parte daquilo. A sua empresa tem que ser uma extensão do teu sonho. Certo? Então, qual é o mundo ideal para a tua empresa? Qual é o mundo ideal para a tua empresa? Então, por exemplo, quais são as visões que você precisa colocar na tua empresa? Sonhando, tá? Eu quero ser a número 1 do mercado. Eu quero ter 10 lojas. Eu quero ampliar por franquia, via franquia. Eu quero franquear o meu modelo de negócio. Eu quero gerar 1000 empregos. Mas 1000, Felipe, você tem 70 pessoas, tá falando 1000. Ué, não tá falando ouse sonhar? Sonha, coloca aí, beleza? E aí, essa é a primeira parte da visão, beleza? Aí agora a gente vai para a segunda parte, que são os valores.
De novo, abre a cabeça. Abre a cabeça, não vai nesses padrõezinhos aí de faculdade, eu tô falando aqui o que eu tô vivendo na prática, beleza? O que a gente valoriza? O que você valoriza? O que você acredita? Porque é o seguinte, você pode conquistar, e a gente que é empreendedor, vou falar uma coisa aqui polêmica, hein? Ó, a Marta perguntou, essa visão eu faço anual? Eu faço anual. Ah, mas aí que eu vou falar, que a faculdade fala, né? Aí não, a visão e missão de valores tem que ser para sempre, tem que durar anos. A minha é anual. Às vezes é semestral, porra. Porque eu coloco lá uma meta e eu atinjo em junho, eu já dobro a meta. É o famoso meta Dilma. Então, não tem essa. Eu vou se mudar no meio do caminho, e mesmo que eu não tenha atingido aquilo, mas as minhas metas mudaram porque algumas coisas aconteceram, eu já ajusto também. Não tenho nada de apego. Beleza? E aí, quando você fala de visão, eu quero conquistar isso, você vai conquistar de qualquer jeito? E aí é o que eu falei, eu vou falar algo polêmico aqui. A gente que é empreendedor, a gente tem todo dia a chance de ser desonesto. Porque no Brasil é isso, certo? E é normal a possibilidade de a gente ser desonesto, porque o que acontece? O Brasil, ele quase que te empurra para a desonestidade. Ele quase que te empurra. E aí, de acordo com isso, quais são os valores que você vai pautar tudo o que você quer fazer da sua vida? Quais são os valores? Tá, por exemplo, vou contar um exemplo. Puta, eu nem sei se eu posso contar. Foda-se, vou contar. Não vou. Vou contar, foda-se. Conta aí esse negócio da USP lá, não? Vai, vou contar, foda-se. Ó, vou contar um negócio que aconteceu. Seguinte, eu fui numa empresa, numa licitação. Pergunta se tá travando. Tá travando, pessoal? Não tá, né? Tá travando? Olha o João falando pra contar. Puta que pareceu. Essa live agora que não vai ficar gravada mesmo, essa live, hein? Ó, eu fui numa licitação presencial há uns 6 anos atrás, que tinha que levar os envelopes, certo? E aí eu fui fazer o número 1 no banheiro. Mictório lá, pá, encostei. E eu tava com o envelope debaixo do braço. Aí, quando eu cheguei lá pra fazer um xixizinho, chegou um cara do meu lado, um mictório do lado. Eu já dei uma assustadinha. E o cara falou assim, você vai participar da licitação? Aí eu falei, vou. Ele falou, quanto você vai cobrar? Eu falei, ixi, por que você quer saber? Ele falou, não, quanto você quer cobrar? Meu, já fugi dele. E depois nós entramos na licitação. Perdemos a licitação. E aí esse cara veio trocar ideia com a gente de novo no final. Falando que... porque a gente não quis conversar com ele e tal. Aí ele falou, você veio perguntar, eu não entendo nada disso aí, tanto é que eu nem trabalho mais com licitação. Eu sei que licitação é um baita de um mercado, tá? Mas eu não trabalho. E aí, isso foi uma das coisas que aconteceu para eu realmente fugir de licitação da minha vida. Eu não quero mais isso para minha empresa. Por isso que é importante os seus valores. E aí... e que valores não necessariamente é o que é certo e errado, é o que você acredita, né? O que é ético para você. Dá para você trabalhar com licitação sem ser desonesto, obviamente. E aí esse cara falou, porque se você tivesse falado o valor que você entraria, eu ia mudar o meu envelope aqui colocando um valor a mais. E aí você ganhava e depois você me passava um percentual. Por quê? Porque como tinha pouca gente concorrendo, eu ia deixar você ganhar com um valor superfaturado. E com a margem maior a gente divide o lucro. Aí eu falava, cacete, então todo o esquema de fazer uma licitação para que o órgão público, que é o que a gente paga de imposto, economize comprando o melhor produto, existe esquema para roubar. Isso não foi uma coisa que eu topei, obviamente. Mas é isso, então o empreendedor, o empresário, toda vez, recebe, todo dia, todo momento recebe coisas e oportunidades de você dar uma rabiada e ir pelo caminho errado. Certo? E isso normalmente também, dependendo do que você faça, tem consequências graves. E aí, quais são os valores que você vai seguir, vai se pautar? Então, o que você acredita? O que você não abre mão? Como que você vai fazer o que você vai fazer? Então, por exemplo, você tem que colocar os seus princípios lá. Você pode colocar assim, honestidade acima de tudo. E não necessariamente isso vai ser o que vai estar estampado lá nos valores da sua empresa. Mas na tua carta, coloca lá, eu preciso disso pelo menos. Eu não vou jamais fazer isso. Eu vou colocar sempre, por exemplo, um dos valores da nossa empresa é nunca colocar as pessoas abaixo dos números. Os números nunca vêm em primeiro lugar. Resumindo, o meu EBITDA, o meu lucro, nunca vai vir na frente das pessoas. Já teve casos, inclusive, também, que muitas vezes
já aconteceu, caso de verdade mesmo, de a gente estar fazendo uma obra, aquele cliente maltratar os meus funcionários e numa segunda fase dessa obra a gente declinar aquele projeto e não continuar, justamente por isso. E um dia uma dona insistindo que a gente fizesse, eu expliquei o que aconteceu, ela falou, mas você é o dono, então você não está interessado em lucro? Aí eu falei, estou interessado em lucro, mas eu não coloco lucro na frente das pessoas. Eu repliquei para ela um discurso que a gente coloca e traz nos valores da nossa empresa, certo? E é isso. Então, por exemplo, quando você define todos esses valores, o que você quer, o que você acredita, quais são os seus princípios, você coloca poucos, tá, na sua empresa, lá no painel da tua empresa. Qualidade número 1 do mercado, esse é um valor, você quer ser sempre a melhor qualidade do mercado. Você quer ter foco no resultado como empresa. Você quer ter paixão, você quer ter responsabilidade socioambiental. O que para você faz sentido? E aí, dentro do que você busca como visão, eu quero ser a número 1 do mundo, eu quero ser sei lá o quê, eu quero ter 10 lojas, através de quais valores você vai atingir isso? Porque no meio do caminho vão aparecer inúmeras possibilidades de você adquirir essas metas, conseguir atingir essas metas de uma forma mais rápida, de uma forma mais estratégica, de uma forma errada. E aí, quais são as coisas que você não abre mão? É importante você colocar. Beleza, então a gente já falou aqui de visão, né? E já falou de valores. Agora a gente entra para as metas estratégicas. E aqui, principalmente, Felipe, mas visão e valores eu já ouvi falar. Tá, mas você já fez de fato? Por muito tempo eu tive missão, visão e valores porque eu sabia que era bonito, porque eu tinha aprendido na faculdade. Mas eu nem sabia qual era a missão, visão e valores da minha empresa. Eu nem sabia o que estava rolando. Eu nem sabia o que era aquilo. Então o que aconteceu? Eu estava lá simplesmente colocando coisa para inglês ver. E não era o que de fato eu acreditava. Hoje, a missão, visão e valores da nossa empresa é de fato o que eu acredito. Certo? Antes de você prosseguir, pede pra pessoa compartilhar. Galera, compartilha a live aí. Vamos bater 400 pessoas? Vamos dar essa força aí? Show? 400 pessoas. Clica aqui ó, no aviãozinho, envia para a galera. Para quem você acha que é empreendedor e está precisando trocar uma ideia sobre planejamento para 2022. Vamos fazer esse ano o melhor ano da tua empresa. Beleza? Não negligencia visão e valores. Não negligencia. Tá? Não negligencia. Senão você está colocando a carroça na frente dos bois. Escreve lá o que você quer para sua vida pessoal e etc. Coloca lá os valores e depois a gente entra em meta estratégica. O que é a meta estratégica? É colocar a visão em prática. Certo? O que é colocar a visão em prática? Pensa lá que você colocou na sua visão. Lembra que eu falei que é médio ou longo prazo? Lembra que eu falei que você pode sonhar? Tá bom. Só que sonhar por si só, você não está fazendo porcaria nenhuma, certo? O que adianta sonhar? Só sonhar e não fazer, não trabalhar. Então, eu quero ser a número 1 do mundo. Tá bom. Mas hoje, para eu ser o número 1 do mundo, como que eu vou colocar a minha visão em prática? O que eu quero lá para o futuro? Como que eu vou colocar? A primeira coisa que eu preciso fazer, sair da operação. Eu preciso ter um crescimento mais agressivo, porque há 3 anos eu não cresço. Eu preciso melhorar a experiência do cliente, porque eu coloquei lá que eu quero ter o melhor produto do mercado. Mas se você quer ter o melhor produto do mercado, você também tem que melhorar a experiência do cliente. Eu quero ter mais pessoas que vestem a camisa do meu negócio. Porque também, não adianta. Você vai ver em algum momento da sua vida, empreendedora, que a coisa mais importante de uma empresa são as pessoas. Se existisse alguém que falasse assim, tá vendo esse ônibus aqui, Felipe? São todas, tá cheio de pessoas competentes tecnicamente de perfil. Eu fecho o olho e contrato. Mas não existe isso, infelizmente, né? Mas são as pessoas que vão fazer o teu negócio prosperar. Independente do tamanho que você esteja, já começa a pensar nisso. Começa a valorizar essa galera. Começa a valorizar essa galera porque é extremamente importante que essas pessoas estejam no mesmo barco, vestindo a camisa e que você treine essas pessoas e trate essas pessoas com respeito para que elas façam parte de fato do seu projeto, porque são elas que vão fazer a tua empresa ir para cima, tá? Então você começa a colocar as metas estratégicas aqui, que é a tradução da visão que você tem. Então, aumentar a venda, expandir 3 lojas. Você quer 10 lojas? Tá, mas isso é no médio e longo prazo. Quantas lojas você tem? Eu tenho uma. Então, se você ficar hoje pensando em ter 10 lojas, sabe o que vai acontecer? Você vai travar e não vai fazer nada. Não adianta. Você tem que... Se você tem uma e quer ter 10, qual é o próximo passo? Abrir a segunda. Abrir a terceira. Mas eu quero abrir a segunda, mas a sua primeira nem dá lucro. Então qual é o próximo passo? Dá lucro na primeira. Mas eu não consigo dar lucro porque eu tenho pouca gente que não veste a camisa. Então qual é o próximo passo? Trazer melhores pessoas, sair da operação. Então você precisa colocar essas metas. E, gente, nessa meta estratégica, você tem que colocar no máximo 5, 7,
8 estourando. 8 metas estratégicas estourando pro seu ano. Porque são metas globais. Lembra, quando eu falo assim, sair da operação, amigão, dentro de sair da operação tem uma porrada de coisas que você vai precisar fazer. Então essas são metas estratégicas que, integradas com a sua visão de futuro, vão começar a trazer para cá. Para eu ter 10 lojas, o que eu preciso? Para eu ser a número 1 do mundo, o que eu preciso? E aí você começa a colocar essa meta estratégica para o seu ano de 2022. E no próximo etapa aqui, eu vou trazer para vocês a planilha, que vocês vão ver que é sensacional. Então, 5 a 7 no máximo, tá bom? Lembrando, você tem que destrinchar a visão. Eu quero sair da operação, eu quero ter um crescimento mais agressivo, eu quero... Ah, mas o que é agressivo? Fica tranquilo, a próxima etapa a gente vai falar. Melhor experiência do cliente, mais pessoas que vestem a camisa da empresa, eu quero aumentar as vendas, eu quero expandir a minha rede, eu quero expandir as minhas lojas, eu quero ir para 3 lojas. Coloca no máximo 5 e 7, tá bom? Metas estratégicas. E aí depois você começa a entrar no principal, que eu sempre falo, que é ações estratégicas. Ações estratégicas, gente, é quando você pega essas metas e destrincha em ações, tá bom? Porque o que acontece? Você tem lá sua visão, beleza, aonde eu quero chegar no médio e longo prazo. Aí você coloca os valores, que é o que vai pautar esse caminho. Como você vai fazer isso? Aí depois da sua visão, você coloca suas metas estratégicas. O que você precisa fazer para atingir isso? Porque senão também tá só viajando no mundo da maionese. Beleza? E aí depois, quando você tem as metas estratégicas, você começa a colocar as ações estratégicas, que é destrinchar como você vai sair da operação. É destrinchar como você vai ter um crescimento agressivo. É destrinchar como melhorar a experiência do seu cliente. É destrinchar como fazer com que mais pessoas vistam a camisa do seu negócio. E aí você começa a destrinchar isso onde? Numa planilha. Essa planilha eu criei e sinceramente eu apaguei lá as informações e mandei para o André para ele disponibilizar no e-mail, que é a planilha que a gente usou. Mas você pode usar qualquer coisa, um papel, uma caneta ou uma própria planilha sua, tá? De acordo com as informações. Mas eu tenho uma planilha que quem se cadastrou, por isso que eu estava divulgando o link para a galera, quem se cadastrou no link, fica tranquilo que assim que acabar a live vai receber essa planilha anexa, tá bom? Aí vocês conseguem baixar essa planilha para começar a colocar as ações estratégicas. Essa planilha é a planilha que você vai começar a colocar o como você vai fazer para que as suas metas estratégicas sejam cumpridas. Por exemplo, pessoas que vestem a camisa. Essa é uma meta estratégica. Você precisa melhorar a qualidade e a quantidade de pessoas que vestem a camisa. Então a primeira coisa que você precisa fazer, eu preciso melhorar o processo de recrutamento. Eu preciso recrutar melhor as pessoas. E gente, eu vou falar isso com experiência própria. A gente tinha um processo de recrutamento à base do RG. Derrubava o RG na rua, pegava e entrava. Estava trabalhando. Porque a gente estava crescendo aceleradamente e estava desesperado por gente, desesperado e contratava, era assim, marcava 3 entrevistas, aí uma só vinha, era ela, gostei 70%, tá bom, bora, vamos trabalhar que eu tô precisando de gente. E enquanto eu fiz isso, a minha empresa só patinava. Então o que aconteceu? Eu não dava, e por muito tempo eu não dava, tá? Eu não dava muita moral para recrutamento. Doido, né? É ridículo, mas é verdade. Sei lá, alguma coisa na minha cabeça falava assim, não, entra aí, depois a gente vê, e os que são bons ficam, os que são ruins saem. Mas não, quando você faz um processo melhor de recrutamento, umas perguntas mais estudadas, um trabalho mais bem feito, muito mais entrevista do que antigamente a gente fazia, a gente começou a acertar muito mais do que errar. Isso dá velocidade. Você perde tempo, investe tempo no recrutamento, mas você ganha muito mais velocidade no decorrer do tempo, tá? Então, para a gente conseguir pessoas que vestem a camisa, a gente precisa melhorar o processo de recrutamento. Para a gente conseguir pessoas que vestem a camisa, a gente precisa criar um plano de carreira mais otimizado. Porque ninguém sabe para onde está indo. Aqui também eu tenho que mostrar para eles que não só eles conseguem crescer, mas também como eles conseguem crescer. Então precisa ter um melhor plano de carreira aqui. Eu preciso implementar reuniões individuais. Eu quero que todo gestor converse com os seus funcionários, os seus colaboradores. Ou eu preciso, se eu for pequeno ainda, conversar com eles. Por muito tempo na nossa empresa, gente, quando o funcionário fazia aniversário de empresa, a gente chamava ele para trocar uma ideia. E ficava 1 hora, 1 hora e meia. 1 a 1. Até os 20 e poucos funcionários, né? Uns 25. Aí depois não deu mais. Aí hoje a gente tenta implementar isso através dos líderes. Mas a gente fazia essa reunião individual. E, cara, muito do nosso crescimento e do nosso sucesso são através dessas reuniões individuais que a gente fez lá no passado. De pessoas que estão com a gente até hoje vestindo a camisa, dando sangue, porque entenderam lá atrás
o quanto aquilo tudo estava fazendo sentido para a vida dela, porque o que ela queria para a vida dela também estava de acordo com o que a empresa queria. A empresa estava crescendo, ela queria crescer. A empresa estava dando oportunidade, ela queria oportunidade. E juntos a gente cresceu. E são pessoas que estão comigo e estarão comigo. Porque também uma coisa que você precisa fazer é ser... você tem que ser... Esqueci o nome da palavra. Você tem que ser grato às pessoas que foram junto com você, que te ajudaram. Tá? A gratidão é uma coisa importante. Beleza? Então é isso. Na meta estratégica você tem coisas muito aleatórias, muito amplas. E na ação estratégica você começa a destrinchar. Outra coisa, quando você vai colocar ações estratégicas na planilha que você vai receber, você tem que sempre começar com verbo. Não tem essa de, não, é verbo. Tá? Melhorar, criar, implementar. Melhorar processo de recrutamento, criar plano de carreira, implementar reuniões individuais. E você vai ver que lá na planilha a gente traz algumas coisas para vocês. Por quê? Porque não basta só colocar o que você quer. Você tem que mensurar. Cada ação estratégica tem que ter um KPI. KPI. O que é isso? Basicamente, é métrica, é mensuração. Vamos falar o português aqui, porque KPI é coisa de gringo. Vamos falar aqui em português. É bom que você saiba o que é KPI, mas estamos falando de métrica. Então, cada ação precisa ter avaliação de desempenho para você saber se você está medindo sucesso ou não. Então, por exemplo, tá? Então, a gente vai lá, a gente sabe que a meta estratégica mais pessoas que vestem a camisa. Aí eu coloquei aqui, como ações estratégicas. Eu quero melhorar, então, o processo de recrutamento. Tá bom, como que eu vou medir se está dando certo? Então, eu vou começar a colocar um KPI, uma métrica. Das pessoas novas contratadas... Quantas delas ultrapassam 1 ano na empresa? Quantas delas passam do período de experiência? Quantas delas dão certo? E aí você começa a mensurar, medir, se de fato você melhorou o processo de recrutamento. Porque o que adianta, tá? Antes eu contratava as pessoas pelo RG que deixavam na rua. Agora eu faço entrevista. Só que no final das contas, o método A e o método B tá dando a mesma bosta. Tá dando errado do mesmo jeito. Então, o que você fez não adiantou. E se não adiantou, foi tempo perdido. Ajusta a rota e você só vai saber se deu certo ou se não deu certo, se adiantou ou não adiantou, medindo. Então, tem que medir, tá? Mas fica tranquilo que quando você pegar essa planilha, você vai ver o seguinte. Você vai ter lá o status de cada ação estratégica para falar se foi iniciado, se não foi iniciado, o registro do dia que você colocou e o objetivo. E nesse objetivo você vai ver que tem algumas colunas que falam específico, mensurável e temporal. Então, se eu quero melhorar o processo de recrutamento, a galera está animada aqui. Se eu quero melhorar o processo de recrutamento, eu preciso ser específico. Como? O que eu vou melhorar? Eu vou melhorar a minha entrevista, eu vou melhorar o teste, eu vou melhorar a seleção de currículo, o que eu vou melhorar? E aí eu tenho que mensurar como eu vou saber se isso de fato melhorou. E eu preciso colocar um prazo nisso aqui, tem que ser temporal. Tá bom, eu vou fazer isso até quando? Se você coloca uma meta para 2022, você vai deixar tudo para dezembro. Parou com essa porra. Porque também tá todo mundo vivendo esse mundo de Bob aí. Não é assim, você tem que colocar uma meta e ir para cima. Então você vai colocar, isso é uma das demandas mais prioritárias para você, então coloca até março, coloca até fevereiro, coloca até semana que vem. E faz, tá bom? Então tem que ser específico, mensurável e temporal, tá? E aí você vai ver que tem 2 coluninhas que falam da importância e da urgência. Lá tá tudo explicadinho a planilha, tá? Você vai colocar de 1 a 5. 1 é menos urgente, 5 é mais urgente. Assim que você coloca, forma um gráfico. E aí você, depois de colocar todas as ações estratégicas que você quer na sua planilha, ao definir a importância e a urgência, depois é só filtrar e começar pelas que mais são urgentes para você e estão pegando. Então, vai analisando uma a uma e colocando certinho, porque depois essas 2 colunas já vão trazer para você o que fazer primeiro. E aí depois você coloca a área de influência, que esse é o financeiro, o comercial, o estratégico, se precisa de investimento e observações. Planilha simples. Existe um monte de planilha de planejamento por aí, complexa pra dedéu. E é tudo, na minha opinião, encheção de linguiça, porque você precisa disso, tá? Você precisa, se você perder muito... outra coisa que eu vejo dos empreendedores, perdem um tempo desgraçado planejando e não aplica. Por isso que eu falo, cara, se tudo isso aqui for feito e você não aplicar, não adiantou nada. Então é preferível, se você tiver uma opção entre planejar ou aplicar, não planeja, aplica. Você vai correr atrás do rabo, vai errar, vai ter prejuízo, vai ter retrabalho? Vai, mas pelo menos você está trabalhando.
Agora, o indicado é planejar e trabalhar e colocar em prática. Então, não perde muito tempo com essas planilhas gigantes mirabolantes. Foco no que importa. E você, o que é foco para você? O foco é o que você já definiu lá nos seus interesses como pessoa, com os valores necessários, com a visão que você precisava, né? Eu quero essa visão, etc. E aí você começou a aplicar em metas e ações estratégicas. Já era, você está vivendo o seu propósito, porra. Tá entendendo? Porque você já sabe, você fez o caminho hierárquico do porquê você está fazendo isso. E aí assim você vai aplicando, beleza? Essa é a planilha que eu vou disponibilizar para vocês. Se por acaso vocês estão assistindo aqui e não se cadastrou, eu não sei o que faz. Eu falo com o André depois. O que faz, André? Explica aí, vai. Se eles conseguem receber a planilha ainda... André, dá um help aí. Eles recebem... Quem não se cadastrou e está na live, eles podem receber essa planilha? Dá um feedback aí pra galera. E eu vou continuar aqui. Beleza? Agora, gente, eu vou começar a entrar agora na parte prática mesmo da empresa, tá? Na parte prática. Porque o que adianta você ter tudo isso aqui, olha quanto eu já falei, ter tudo isso aqui, pra quê? Pra ficar numa planilha linda, num papel bonito, numa lousa legal, num painel legal pra você mostrar pra sua empresa que você tem missão, visão e valores. Ah, já aqui, ó. Entra no link da bio e se cadastra. Pronto. Entrou no link da bio e se cadastrou. Não agora, tá? Depois você entra. Senão vai baixar a quantidade de gente aqui na live. Depois baixa, fica tranquilo. Só baixar depois a planilha, beleza? E aí, agora eu vou começar a entrar na parte prática. Na parte que muita gente está errando também. Você já definiu o que você quer para sua vida, você já definiu os valores, você já definiu para que você faz isso, você já definiu todas essas coisas. Só que aí tem 3 pilares. Eu vou trazer primeiro os 3 pilares práticos operacionais e depois os 3 pilares estratégicos de uma empresa. Os 3 pilares práticos que eu acredito que são os pilares que você tem que focar, porque senão não vai dar certo, a sua empresa jamais, é operação, financeiro e vendas. Trazendo para a ordem, vendas, operação e financeiro, tá bom? Tem que ser desse caminho, tem que ser por assim, por essa rota. Porque pensa o seguinte, e é o que acontece hoje na nossa empresa. Nossa empresa é bem dividida assim, venda sou eu, financeiro Raíssa e operação Daniel. Se você não tem sócios, muitas vezes você tem que abraçar tudo. Isso é complexo. Porque entre operação, financeiro e vendas, que são os 3 pilares mais importantes de uma empresa, a comunicação entre eles é pautada por processos e no final tudo depende de você. Aqui, ó. Tá invertido, tá? Operação, financeiro e vendas. Processos, pautando a comunicação. E você aqui no meio, desesperado, não consigo fazer nada direito. E aconteceu comigo também. Lá no passado, quando eu estava empreendendo, muitas vezes eu cuidava da operação e deixava de vender. Aí muitas vezes depois eu ia para o financeiro e deixava de cuidar da operação. E muitas vezes eu ia para vendas e deixava de cuidar do financeiro. Eu vivia essa loucura que nada eu fazia direito. Eu ficava apagando incêndio, sem nenhum planejamento, sem fazer nada direito. E o que acontece? É uma frase que eu coloquei um tempo atrás, eu acho que eu fui muito feliz nisso, que eu gostei do jeito que ficou definido, que é o seguinte: vendas é o coração, tá? Então vendas é o coração. Financeiro é o cérebro, tá? Processos é o sangue. E as pessoas é a alma. Então, cara, não dá pra você não cuidar dessas coisas, porque são os órgãos vitais de um corpo funcionar, certo? São os órgãos vitais de uma empresa funcionar. Então, eu vejo muita gente focada loucamente na operação, fazendo a empresa rodar, porque ela precisa fazer a empresa rodar operacionalmente, porque não tem as pessoas que façam. E aí ela muitas vezes tem uma venda horrível. Tem mês que ela está lotada de trabalho e tem outro mês ela não tem nada. Tem mês que ela fatura X, tem outro mês que ela fatura 3X e no outro mês ela fatura meio X. Essa pessoa está vivendo operacionalmente, correndo atrás do rabo, porque não tem ninguém para fazer, mas uma das coisas mais importantes para ela focar aqui é vendas, ela não consegue focar direito. Aí muitas vezes essa pessoa que faz isso muito bem, não faz um fluxo de caixa muito bem definido. Um fluxo de caixa bagunçado, às vezes não tem um DRE, às vezes cobra errado, deixa de cobrar, não sabe cobrar o cliente que atrasou e vira essa bagunça que muitas empresas PMEs vivem porque tá lá envolvido em tudo ao mesmo tempo. E aí quando vai vender, porque precisa vender, as obras, ou os projetos, ou as entregas, ou os produtos, os serviços que forem vendidos, travam. E aí você se vê nessa situação que é quase que um malabarismo de pratos.
Quem já viu malabarista de pratos? Ele começa lá e coloca lá o primeiro para rodar. Aí vai pro segundo, vai pro terceiro, vai pro quarto, vai pro quinto, vai pro sexto. Tem que parar para voltar pro primeiro que tá quase caindo. E aí depois dá uma giradinha no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, volta pro primeiro. Até que ele vai, até que um prato cai. E se ele quiser sozinho continuar nessa loucura, o que vai acontecer com ele? Quebra. Porque essas coisas, financeira, operação e vendas, são órgãos vitais do seu negócio. E não adianta, gente. Não adianta. Se você não conseguir sair dessas partes operacionais em todas essas searas, você vai quebrar. Triste falar isso. E aí pode ser que você, quando eu falo quebrar, não necessariamente vá à falência. Mas o que é quebrar, na minha opinião, para um empresário? É um empresário refém, escravo para sempre do negócio que não ganha dinheiro. Isso aí para mim é quebrar. Porque senão vai virar CLT, porra. Pelo menos vai ter férias, pelo menos deu 5 horas, cai caneta. Se você não quiser crescer e ter a sua vidinha tranquila, né? Vai ser CLT, vai ter 13º. Pô, se você sair tem seguro-desemprego, vai ser CLT. Agora, para empreender, você vai trabalhar que nem um alucinado, que nem uma alucinada, para não ganhar dinheiro e ser refém do negócio? Quem viu o post que eu fiz do Benício? Benício é um cara que abriu um restaurante, bombou, abriu outro, bombou, abriu 3 restaurantes, bombou, só que ele perdeu o encerramento da escola da filha dele. E agora que ele tá cheio da grana, a esposa quer levar os filhos para conhecer a Disney e ele não pode parar 2 semanas dos restaurantes, porque senão os restaurantes não andam. Benício ficou refém de um negócio. E é fato. Muitas vezes você tá ganhando dinheiro e tá refém. Resumindo, não tá dando para usar o dinheiro e você tá vivendo uma vida bosta. Ou às vezes você tá refém sem ganhar dinheiro, que é pior ainda. Certo? Então tem que ficar ligado nisso aí. E aí qual é a dica que eu dou para quem tá muitas vezes preso nessa loucura? Eu, Felipe, sempre criei processos. Processos, gente, como eu falei lá, é o sangue da empresa. Então eu sempre criei processos. O que é processo? É definir método para as coisas que são feitas por você hoje em dia. Então, mesmo que eu sozinho, lá atrás, por exemplo, por muito tempo eu que fiz o RH da minha empresa. Muito tempo. Então eu fazia o RH, eu calculava cartão de ponto, que ainda era no cartãozinho, aí tinha que fazer na unha aquela porra daquele cálculo. E puta, era uma dor de cabeça descarada. E aí fazia lá o cálculo difícil pra caramba e tal. E aí, gente, aqui eu vi aqui o Vitor Moura falando, marketing é vendas. É exatamente isso, gente. Ó, quando eu falo de operação, aqui dentro de operação tem logística, tem expedição, almoxarifado, tem um monte de coisa. Quando eu falo de vendas, aqui tem marketing, tem tudo. Atendimento, pós-venda, saque, tá tudo aqui. Quando eu falo de financeiro, tá tudo aí também, contas a pagar, receber, fiscal, certo? Tô falando de áreas macros, certo? Tá tudo aí. Bom, ó, empresário que é refém do negócio é só um funcionário bem pago. É isso aí. E quando ganha? Felipão, falou tudo, cara, é isso aí. Então, quando eu tava sozinho lá, trabalhando, que nem um alucinado, desesperado porque eu não tinha ninguém para fazer o que eu tava fazendo, e às vezes achando que eu tava perdendo tempo, primeiro que muitas vezes eu não tinha toda essa ansiedade de sair daquilo lá. Porque eu nem tava entendendo que eu tava perdido, sabe? Eu tava vivendo, eu não era tão experiente. Hoje agora, olhando para trás, eu vejo, mas naquela época eu não via. Mas eu sempre tive uma visão pautada para processo. Até coloquei aqui, ó, eu sempre criei processo. Então, quando eu era sozinho, trabalhando, calculando a folha de pagamento, sabe o que eu fazia? Eu falava assim, eu tenho que fazer um jeito, isso que eu tô fazendo, eu tenho que fazer de um jeito que assim que eu contratar alguém para fazer, esteja pronto para eu passar a bola. Sempre foi assim. Tudo que eu fazia sozinho, tá? O setor era eu. Eu fazia de um jeito que eu pudesse, com aquele jeito, treinar alguém assim que pudesse. Assim que desse, eu ia trazer alguém e já estava pronto, era só passar a bola. Sabe aquela tiazinha que é confeiteira há 200 anos? Ela sabe, ela vê pelo cheiro se o bolo tá bom ou não. Sabe? Aquela tiazinha experiente. Se você for lá e falar para ela como que ela faz o bolo sem receita. Se você falar para ela inventar um bolo de amora com banana, ela vai saber inventar e saber qual é a porção da farinha de trigo que ela vai usar, porque tá aqui, ó, tá no intuitivo dela. Só que, se a Dona Maria, que é a confeiteira, sabe fazer isso intuitivamente, como que a Dona Maria tá com 92 anos, gente. Ela vai morrer. A confeitaria vai quebrar junto? Em algum momento ela vai morrer. É a ordem natural da vida. A confeitaria vai quebrar junto? Não pode. Então o que a Dona Maria tem que fazer? Tem que
escrever a receita. O que é escrever a receita? É pegar o que está no intuitivo, do jeito que você faz, e escrever um método. Não é, você faz bolo sem receita. Tá bom, você vai ensinar como uma pessoa. Então tem que ver como ela faz. Então, se a Dona Maria não tem a inteligência ou a sabedoria, de criar um processo, vai alguém falar, Dona Maria, faz aí o bolo que eu ver. Tá bom. Você vai colocar quantas colheres de óleo? 3, tá bom. Você vai lá anotando os processos da Dona Maria. Resumindo, você está colocando um método para que se a Dona Maria amanhã falte, alguém consiga fazer a porcaria do bolo. Então eu comecei, enquanto eu calculava sozinho em RH, fazer esses processos. A minha vida inteira eu criei processo. Então você que está sozinho, está ferrado na operação, travado, não sabendo para onde ir, eu entendo, tá? O que eu quero falar para você é o seguinte, não tem problema. Não fica ansioso com as coisas que eu tô te falando. Não fica. Por quê? Porque é normal. E demora para você conseguir fazer isso. Pô, tô 10 anos. 10 anos fazendo isso. Então é assim que eu tô conseguindo. Agora que eu tô conseguindo respirar. Faz 3 anos que eu tô de fato, 3, 4 anos que eu tô de fato respirando. Mas graças a todos esses processos que eu criei lá no passado, você vai ver que quando você vai na minha empresa, eles já mudaram muito, porque as pessoas no meio do caminho foram melhorando esses processos. Até pelo tamanho que a empresa se tornou. Mas a base ainda é minha. Aquilo que eles fazem é a base. Aquele fundo do que está sendo feito, eu que criei enquanto eu calculava sozinho o cartão de ponta há 8 anos atrás. Certo? A planilha e tudo mais. Hoje é digital, mas eu que fazia tudo isso. Então, tudo que você fizer, não tem problema, você está fazendo. Você só tem que ter 2 consciências. A primeira é de criar método, mesmo que você não tenha ninguém para ensinar, já cria um método e siga esse método. Porque aí você vai criando um histórico. Sempre que eu calcular, vai estar nessa pasta, numa planilha específica, que eu coloco tudo aqui certinho, tal. Próxima pessoa quando chegar, você pega esse arquivo, faz isso, coloca na pasta, já está criado o método. Então não é porque você é sozinho que você pode fazer do jeito que você quer. Não é assim que funcionam as coisas. Senão você vai continuar sempre sozinho. Tá? E a segunda, então essa é a primeira coisa, sempre criar um método. E a segunda coisa é ter prazo de validade. Você fala, eu tô começando a precisar vender, e isso tá me ocupando muito tempo, eu tô conseguindo ganhar um dinheiro, graças a Deus, mas vamos queimar caixa, cara. Quantos empreendedores que não queimam caixa? Coloca o Prolabore baixinho, muitas vezes, e vai queimar caixa. Vocês têm noção que todo o nosso EBITDA de 2021 foi reinvestimento? Nós não seguramos 1 centavo, não tiramos 1 centavo para a pessoa física. Nem 1 centavo. Tiramos para o Labores. Mas os dividendos, que é o lucro, foi para a empresa. Empresa crescendo loucamente. Eu precisava contratar gente. E como a gente contratava? Queimando caixa. A gente queimou caixa para conseguir fazer esse growth hacker que o pessoal fala. Crescer em alta velocidade. A gente chegou a contratar 12, 13 pessoas numa semana. E é assim que a gente foi fazendo, queimando caixa. Certo? Então queima a caixa, coloca dinheiro na frente também, entra no risco. Tem muito empreendedor que vê o dinheirinho e fala, my precious. Cara, dinheiro é para ir pro mercado. Se você segurar, a chance de você morrer com ele é grande. E esse dinheiro não é muito, confia em mim, não é muito. Todo o dinheiro que você tá na mão não é muito. Dá para fazer muito mais quando você coloca ele para rodar. Dinheiro é abundante, você tem que colocar para frente. Tem que colocar o dinheiro para frente, porque o dinheiro retorna. Tá bom? E aí, na parte estratégica toda, eu já falei de operação financeira e vendas, mas tem também o estratégico, o tático e a operação, tá? De uma forma mais macro. Então eu vejo muitos empreendedores que conseguiram até sair da operação e ficaram no estratégico, que é criando coisas, melhorando o mercado, antenado na inovação, o que precisa. E aí nessa inovação, as pessoas começaram a trazer um monte de coisa nova para a empresa para fazer ela crescer, e começaram a conseguir fazer a empresa ter melhores resultados. E aí a pessoa começa a travar, sabe aonde? No tático. Sabe o que é o tático? É a peça entre a estratégia e a operação. Porque o que acontece? A sua operação começa a ser maior. E se você focar na estratégia, como que você vai trazer essa estratégia para baixo? Você pode fazer reuniões gerais. A gente tem uma reunião mensal, que é o bolo do aniversariante do mês, que a gente faz uma reunião mensal passando adiante a informação das coisas que estão acontecendo. Mas antes do bolo, a gente tem uma reunião da liderança, que a gente passa essas informações e fala, é assim que vocês precisam comunicar o time. E aí a gente comunica no bolo todo mundo e o tático já está pronto com aquela informação para replicar. Só que hoje,
Hoje, se eu fosse falar, sempre, em toda empresa, a gente tem gargalos. Hoje, o gargalo principal da minha empresa está sendo tático, porque a gente tem bastante gente boa, mas a empresa cresceu muito e eu preciso de mais gente boa, que esteja pronto para conseguir liderar outras pessoas, passar a mensagem adiante, valorizando os nossos valores, respeitando a nossa visão e trabalhando de acordo com o que a gente quer para o futuro. E essas pessoas estão ganhando dinheiro junto com a gente. Por quê? Porque são pessoas extremamente estratégicas. Porque participa do estratégico, porque ela é o porta-voz da ponta, trazendo as dificuldades da ponta, e também comunica a estratégia com a ponta, fazendo com que a ponta funcione. Então é necessário você ter estratégia. Esse é um passo que muitos empreendedores sofrem quando conseguem sair da operação. Conseguem sair da operação, foca no estratégico. Aí quando foca no estratégia, a empresa faz assim, ó, bum, cresce, normal. E aí quando focado na estratégia, tem uma operação enxuta, os problemas se distribuem, se redistribuem. É igual carta. Numa partida é uma, na outra partida é outra. Juntou, embaralhou, redistribuiu. Porque sua empresa agora é outra. A sua empresa tem novos problemas. Sua empresa tem novos desafios. Sua empresa tem outras coisas para resolver. E aí, cada hora você vai tendo alguns buracos que você precisa ir tapando. E aí, a empresa que o dono, ao sair da operação, focou no estratégico e por conta disso conseguiu crescer, vai precisar de gente tática. E por isso que você que está hoje na operação, é importante você já se ligar qual é o problema que você vai enfrentar no futuro, porque quando você traz essa pessoa, hoje, que está com você, da operação, para o tático, vai ensinando ela, entendendo, mostrando para ela o que funciona, qual é a estratégia, como organizar e tudo mais, e passando esse bizu, passando essa visão para ela, essa pessoa acompanha o crescimento da empresa e são pessoas que vieram de baixo, junto com você, acreditaram no projeto e está na hora de ganharem dinheiro junto com você. Porque eles acreditaram e cresceram. E são pessoas que vão ser seus braços direitos para que a sua tática da estratégia que você está fazendo funcione para a operação. Beleza? É isso, galera. E por que eu estou falando de tudo isso, gente? Porque diariamente, eu recebo inúmeras mensagens, cara. No Instagram eu recebo 200, 300 inbox por dia. E são verdadeiros pedidos de socorros. Cara, a galera pedindo socorro. Pelo amor de Deus, Felipe, eu não sei o que eu faço. Felipe, eu tô preso na operação. O que eu recebo de gente chorando, Instagram tá pra mandar áudio, tá? Mas não me manda. Porque eu tenho que responder a maior quantidade de gente. E quando eu recebo áudio, eu não consigo mais escutar. Porque é muita mensagem. Mas algumas mensagens que eu escutava, a pessoa tava chorando. Chorando. Então, cara, são empreendedores que estão vendo as coisas estagnadas, sem saber o próximo passo. Porque quando a gente não tem essa clareza do que a gente está fazendo, desde lá das demandas pessoais até as demandas profissionais, de acordo com a sua visão, de acordo com os seus valores, de acordo com a operação. Às vezes, a maioria dos empreendedores estão lá vivendo e não sabem nem o que está rolando. Não sabe se está preso na operação. O empreendedor nem tem a consciência que está preso na operação. Ele acha que aquilo lá é empreender, certo? Mas eu já tive perdido também. Por muito tempo eu tive perdido. E por muito tempo eu tive perdido inconscientemente e depois eu tive perdido conscientemente. O perdido inconsciente é quando você está perdido, está indo para qualquer lugar sem saber qual é, e você muitas vezes nem sabe o que está rolando. Por quê? Porque você nem se tocou que você está refém do negócio. Aí quando você se liga e fala, opa, estou trabalhando errado, desse jeito eu nunca vou ganhar dinheiro, desse jeito eu nunca vou conseguir construir minhas coisas, desse jeito eu estou sendo ainda injusto com as próprias pessoas que acreditam na minha empresa. Porque eu falo que elas vão crescer, e se a empresa crescer, eu não vou dar chance delas crescerem. Elas estão estagnadas tão quanto eu, tão quanto a empresa. E eu já tive muito tempo perdido. Muito tempo perdido. E aí, eu não tinha foco, eu não sabia para onde ir. Minha cabeça era uma loucura, gente. Uma loucura. E minha empresa, uma bagunça. Era normal. Por quê? Porque eu achava que isso era normal. Eu achava que isso era empreender. Isso era empreender. E aí as coisas não aconteciam na velocidade que eu queria. Eu trabalhava, a empresa não ia. Eu queria crescer, eu falava que a gente ia no começo do ano crescer 30%. Eu lembro disso como se fosse ontem. Eu falava, esse ano a gente vai crescer 30%. Eu apresentava os meus funcionários, no ano que vem a gente tinha vendido a mesma coisa ou menos. E eu falava, caraca, toda empresa não tem que crescer, o que está acontecendo? Mas por quê? Porque eu só falava o que eu queria. Eu não tinha nada dessa consciência que eu mostrei para vocês, de trazer as consciências, os valores e tudo mais. E já a gente vai entrar falando de vendas e processos, tá? Vou trazer para vocês o bizu de vendas e processos. Fica aqui que a gente vai falar de vendas e processos, que é um dos temas mais importantes do universo do empreendedorismo, tá? E aí as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, na velocidade que eu queria. Aí sabe o que eu fazia? Eu culpava o nicho. Ah, não, mas também, esse mercado aí não é bom, não. Esse mercado não é bom. Ou,
essa economia, esse governo, filha da mãe, sempre fazendo besteira, eu sempre culpava o outro. Mas na verdade, o problema era eu. Porque, gente, uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês, todo nicho é bom quando você é bom. Eu enriqueci com vidro. Tem noção disso? Vidro. Tem vidraçaria em todo quanto é lugar. E normalmente quando a gente pensa em vidraceiro, a gente pensa no vidraceiro pobre. E eu enriqueci com vidro. Então dá pra ganhar dinheiro em todo o mercado. Todo nicho é bom quando você é bom. E eu cresci muito na pandemia, enquanto muitos quebraram. Eu cresci muito em muitas crises, enquanto muitos quebraram. Em 2022, muitos vão quebrar, enquanto eu vou crescer. Certo? É assim que funciona. Certo? Porque essas coisas influenciam. Lembra que eu falei que a culpa é do mercado, mas não necessariamente é responsabilidade sua? A culpa é do mercado, mas sempre a responsabilidade é sua? Puxa a responsa, porra. Puxa a responsa. Ah, vai ter eleição? Beleza. Ah, vai ter Copa? Beleza. Ah, tem a Ômicron chegando? Beleza. Eu vou trabalhar. O meu planejamento está aqui do mesmo jeito. Ah, agora nós estamos com 6 funcionários afastados com a H2N3 lá, sei lá, com a influenza. Porque tá um surto disso aí. Puta, tá mó difícil, porque são pessoas da operação e tudo mais. Cara, vamos trabalhar, vamos continuar, dar um atestado, ver lá. Pessoal, volta a usar máscara e tal, porque é necessário para que ninguém se contagie. Show! E continua trabalhando, certo? Nunca colocando em risco as pessoas, obviamente, mas sempre focado na solução. As pessoas ficam focadas no problema. É eleição, sei lá o quê, sei lá o quê. 2022 vai ser um ano turbulento, não vai? Vai. Mas vai ser só para mim? Vai ser só para você? Vai ser para todo mundo, bichão. E se vai ser para todo mundo, os despreparados vão cair. Então, crise, para quem é bom, é oportunidade. Porque se é para todo mundo, se é mercadológico, se é uma condição que todo mundo vai enfrentar, muita gente vai embora, vai sucumbir. E você ganha muita fatia de mercado nessa hora. Então, 2022, muita gente morrendo de medo, é o ano de crescimento. É o ano de crescimento. E como nesse tempo todo eu gostaria de ter alguém, naquela época que eu não estava entendendo nada que estava acontecendo, como eu queria ter alguém para falar isso que eu estou falando para vocês. Para trocar uma ideia, para me dar essa visão diferente, sabe? Alguém que me ajudasse a ter mais resultado, que me trouxesse essas coisas, que com certeza uma live dessa talvez não ia fazer com que eu já começasse a aplicar tudo, mas ia fazer com que eu acordasse. Porque eu fiquei muito tempo, como eu falei, vivendo esse universo todo e não estava simplesmente entendendo o que estava acontecendo. Eu sei que não é fácil. Eu sei que empreender é uma vida solitária do caramba. É muito solitário empreender, cara. As pessoas falam que você é louco, que você trabalha demais. Todo momento falam que você trabalha demais. É uma loucura. Ah, tá rolando churrasco no final de semana dos amigos. Você não pode ir, sabe? Até mesmo a família, cara. A família é até difícil de contar, sabe? Quando dá um problema. Sabe? De quem já passou por isso, sabe? De ter um problema na empresa, chega em casa, não pode contar para a família, sabe por quê? Porque a família tá com o filho lá todo sorridente, a mulher, o esposo, o marido vem dar um beijo de boa noite, faz um jantar e você tá derrubado porque sua empresa tá na merda e você não pode nem contar, não porque eles não aceitariam ou porque eles não te abraçariam, mas é porque você não quer trazer a preocupação para dentro de casa. Aí você vai chorar no chuveiro, porra. Porque se você tá sozinho, você começa a sentir fisicamente um peso nas costas, parece que estão te empurrando para baixo. É uma carga muito pesada empreender, não tem jeito. Você fecha o caixa no negativo depois de trabalhar um mês que nem alucinado e chegar em casa e não ter a coragem de contar para a esposa ou para o marido para não preocupá-los, porque muitas vezes em casa não se tem a inteligência emocional que o empreendedorismo pede. Eu sei disso porque eu já vivi muito disso. Às vezes pegar empréstimo para pagar 13º, porra. Eu já peguei 3 anos em empréstimo para pagar 13º. Aí eu peguei, paguei, aí no outro ano eu precisei pegar, mas eu já estava pagando o primeiro, e no terceiro ano eu precisei pegar e ainda eu estava pagando o primeiro, porque eu peguei tudo em 36 vezes. Por 3 anos consecutivos. E não tem muitas vezes quem contar. Alguém para trocar uma ideia. Por muito tempo eu não tinha amigo. Os meus amigos empreendedores estavam piores que eu, tudo cagado também, não tinha com quem conversar, sabe? É complicado. Eu sei que quando eu conversei com o pessoal, fiz uma pesquisa nos stories, a galera fala, falei, o que você mais sente dificuldade? Fala, eu preciso ter alguém para trocar ideia, sabe? E eu sei que é isso, cara. Isso pode ser superado. Ter a ajuda de alguém que já passou por isso, sabe? Uma coisa que eu gosto de falar também, principalmente nesse universo do Instagram, não aceita conselho construtivo de quem nunca construiu nada. Não aceita.
Ah, o que mais tem por aí é gente querendo lubrificar as pessoas, trazer enganação. O que mais acontece nesse Instagram, cara, puta que pariu. Eu até pensei, eu tava falando com a Raíssa, eu tava pensando em fazer um teste. Abrir um Instagram de um empresário fake e começar a falar de empreendedorismo só através de frases motivadoras e conseguir seguidor e depois falar, viu, não era nada. O cara, não, nem existe esse negócio. Vocês estão seguindo gente que você nem sabe se realmente construiu o que estão falando pra você construir. É o que mais tem. É o que mais tem, sabe? Então nunca aceite conselho construtivo de quem nunca construiu nada, tá? Você precisa ter alguém que te ajuda a colocar as coisas em ordem, as coisas para como expandir, como crescer a sua empresa, como continuar crescendo. Alguém para te dar essa direção. O que me salvou no meu negócio, certo? Sério, o que salvou foi colocar o foco no lugar certo. Por muito tempo eu estava trabalhando que nem um louco, por muito tempo eu estava trabalhando que nem um alucinado, mas eu não estava com o foco no lugar certo. Eu estava trabalhando, mas eu estava lá pegando vidro, levando para outro lugar. Cara, isso aí é custo de oportunidade, gente, pelo amor de Deus. Isso é custo de oportunidade, sabe? Eu pegando vidro, fazendo as coisas e ligando pro cliente, resolvendo o problema, aí a logística deu problema porque o carro quebrou e eu ligava. Tudo bem fazer isso agora, mas você precisa colocar o foco no lugar certo, cria processo, criando aquele método do bolo da Dona Maria para que você consiga passar isso para frente, sabe? Teve uma época, cara, que eu conheci um cara que era um cliente meu, que o cara gostou de mim, porque ele era um tiozinho já experiente e tal, e eu era molecão com puta de um sangue no olho, e ele falou assim pra mim, cara, você tem um potencial grande, cara, você tem um potencial grande, mas se você continuar fazendo o que você tá fazendo, você não vai chegar em lugar nenhum. E quando ele falou isso, cara, eu falei, eu lembro que eu até falei, você lembra desse dia? Eu falei com você? Cheguei e falei assim, porra, o cara jogou merda na minha cara. Porque eu tava falando, eu vou fazer isso, aí eu vou abrir uma empresa, aí eu já vou fazer o quê? Eu tô querendo abrir uma filial no Rio de Janeiro, tal. Ele falou, cara, que zona a sua cabeça que tá? Sua cabeça tá na zona. E olha isso, o cara empreendedor, fudido. Puta, eu vou até ir atrás dele um dia. Nem lembro o nome dele mais. Mas ele falou, sua cabeça tá uma zona, cara. Sua cabeça tá uma zona. Aquilo doeu na minha alma. Pensar em desperdiçar tudo aquilo que eu tava fazendo, aquele tempo. E o potencial, porque ele viu o potencial. Ele viu o sangue no olho que eu tinha, mas ele falou, cara, você tá louco. Tá louco. E é isso que eu quero pra você também. Eu quero ser esse cara. Pra falar pra você, você tá louco. Não é por aqui. Eu quero que você não desperdice esse potencial que você tem, tá ligado? Porque, cara, o empreendedor é sonhador por natureza. É o cara que quer mudar, é a mulher que quer mudar de vida, quer mudar o mundo, quer mudar as pessoas, quer dar chance, quer crescer, quer dar oportunidade pra família. Tem noção que eu paguei uma viagem internacional pra minha sogra, pro meu sogro, pra minha mãe? Sabe? Nunca saíram do Brasil. Porra, isso não tem preço, porra. Isso não tem preço, certo? E eu não quero que você desperdice esse potencial que você tem. E você tem duas coisas fundamentais que você precisa para sempre manter o máximo potencial, que são coisas que, para mim, funcionaram muito. A primeira é ouvir pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Então, eu quero chegar em tal lugar. Pega as pessoas que já... Pega um empresário um pouco mais famoso da sua cidade, um pouco mais crescido, pega um cliente, troca ideia de negócios. E empresários gostam de falar de negócios. Vocês estão aqui, domingo, 9 horas da noite, trocando ideia de negócio. Então pega essa galera para trocar ideia. Você vai ver que sempre alguém mais experiente tem alguma coisa para te dar de visão. Então é importante você ouvir essas pessoas que já chegaram onde você quer chegar para te dar essa visão. Então isso é a primeira coisa que você tem que ter como fundamental. Conversar com pessoas que estão mais avançadas que você. E outra coisa, é conversar com pessoas que estão no caminho, igual você. Por exemplo, eu comecei a empreender, o meu cunhado começou a empreender junto comigo. Praticamente na mesma época. E a gente, e por incrível que pareça, nós crescemos muito parecidos. Ele tá gigante também, crescendo, e a gente sempre troca ideia. E aí faz uns 2, 3 anos que eu não converso com ele, eu até falei pra ele agora, ô Rafa, cara, nem sei se o Rafa tá aí, se tiver aí, manda um oi aí, Rafa. Eu falei assim, ô Rafa, cara, a gente precisa marcar um café, urgente pra gente trocar ideia, pra eu te contar tudo que tá acontecendo aqui, você contar tudo que tá acontecendo aí e a gente trocar ideia. Por incrível que pareça, teve uma época que nós fizemos um intercâmbio, a ideia dele. Ele falou assim, vamos fazer um intercâmbio? Eu falei, como assim? Ele falou, uma semana eu vou ficar aí gerenciando a tua empresa. E você, nessa mesma semana, vai ficar aqui gerenciando a minha. E aí a gente só vai poder trocar ideia se for uma nota 9 ou mais. Então, se der um problema, você vai ter que colocar uma urgência para isso, de 0 a 10. Se for 9 ou mais, um liga pro outro.
E eu fiquei uma semana gerenciando a empresa dele e ele uma semana gerenciando a minha. E na minha semana eu falei, ó, esse cara é fudido, operacional, ele tem que virar seu sócio, acontece isso, isso, isso. O cara que eu falei, operacionalmente, que tinha que virar sócio dele, virou. E ele ajustou um monte de processo, digitalizou muitos processos na minha empresa em uma semana. Então é importante também que não necessariamente só as pessoas mais avançadas que você estejam com você, mas também, 400. Aí sim, hein, galera, tamo junto, obrigado aí. Mas também as pessoas que estão no mesmo patamar que você, com aquele sangue no olho. Então, duas coisas fundamentais. A galera que está crescendo junto com você e a galera que já está lá na frente querendo crescer. Para mim, isso fez o meu jogo virar. Quando eu comecei a trocar ideia com essas pessoas e me aproximar delas e trazer isso para perto, eu comecei a errar muito menos cagada. Certo? Então, gente, por isso que eu quero convidar vocês para fazer parte de um grupo de empresário desse. Eu quero juntar a galera que está disposta a fazer essa galera acontecer, essa turma rolar, para a gente trocar ideia de negócio, que junto comigo vão buscar o máximo de 2022. Eu quero fazer de 2022 um ano foda para muita gente. Então eu quero convidar vocês para um negócio, gente, não acabou, tá? Para a mentoria Impacto. A mentoria Impacto vai rolar a partir desse ano, janeiro, fevereiro e março, e é um projeto de transformação total do seu negócio. Total, tanto é que o nome é Impacto, tá? Eu quero garantir para que vocês estejam num grupo certo de empreendedores. Eu vou estar lá, obviamente, e toda essa galera que está querendo crescer, eu quero que esteja lá trocando ideia, colocando problema para que todo mundo opine, certo? Aquela galera que vai fazer de 2022 o ano da virada. O ano da virada. Vão ser 3 encontros comigo, tá? Numa mentoria ao longo de 3 meses. E por que a gente fez 3 encontros em 3 meses? Para que você tenha o tempo de implementar essas coisas no seu negócio. Então, tudo isso que eu expliquei para vocês, eu vou passar para vocês em forma de lição. E aí vocês, de um mês para o outro, vão fazendo e trazendo e vão discutir comigo e eu vou apontando na tua empresa qual é a direção certa, o que você está errando, o que você não tem que errar, qual é o lugar certo para ir, bem como uma coisa sensacional que já vou contar para vocês. Então vão ser 3 encontros ao vivo, vai ser ao vivo, então a gente vai poder trocar ideia uma vez por mês. A gente vai trabalhar desde as bases de um negócio até o ápice que você quer chegar e que você pode chegar em 2022. E além desses encontros, que é o ouro disso, é o grupo exclusivo de WhatsApp, cara. Toda essa galera, são mais de 100 empresários dentro de um grupo de WhatsApp que a gente vai trocar ideia. E vai ser uma coisa muito especial, assim, para que realmente a gente não seja aquele negócio de bom dia, bota. Nada disso. Sem mimimizinho. Vai ser direto ao ponto. Vai ter uma galera do meu time garantindo que esse negócio funcione. Para que aquilo lá seja uma conversa de pessoas de alto nível querendo crescer na vida. Porque senão vai virar conversa de família, a tia mandando bom dia. Pelo amor de Deus, tá? Então, gente, qual é o valor disso? Qual é o valor disso? Um insight ou uma parceria que vai rolar nesse grupo. Eu quero fazer um cadastro no Google Forms que todo mundo vai colocar o que faz e eu quero fazer com que todo mundo se contrate. Eu preciso de alguma coisa? Eu vou tentar contratar dentro da mentoria. Para que cada vez mais a gente consiga expandir venda, expandir relacionamento, expandir networking e fazer com que isso cresça. E hoje a gente já tem mais de 100 pessoas, tá? Quem aqui, gente, para vocês, faz sentido isso? Quem aqui gostaria de fazer parte disso, coloca aqui embaixo. Independente do valor, o que vocês acham? Até para iniciante, Mad. Para todo mundo vai valer, certo? Então, recapitulando, vão ser 3 encontros ao vivo. O primeiro vai ser já dia 25 de janeiro, porque essa mentoria é planejar 2022, vai ser esse ano já. E o primeiro tema vai ser metas e planejamento. Então a gente vai colocar tudo isso na frente da gente e vai começar a trazer o que cada um de nós precisamos para fazer para que a nossa meta em 2022 alcance. Como eu falei, muita gente só vivendo a vida aí, falando que quer crescer 30%, mas não sabe como. É aí que a gente vai falar, é aí que a gente vai trazer. Esse é o primeiro encontro. No segundo encontro a gente vai falar como arrumar casa. Como colocar tudo isso na prática, porque é o que todo mundo erra. Então, como deixar a sua empresa sólida, mais preparada para o crescimento, pegar os gargalos que a sua empresa está vivendo hoje e colocar para rodar. Como? Como que a gente vai fazer? No segundo encontro a gente vai pegar. E, gente, vai ser encontro duradouro, hein? Não tem hora para acabar. Não tem hora para acabar. E outra, tem muito mais coisa. Tem o terceiro encontro que a gente vai falar sobre expansão e escala. Tem negócio que cresce através de expansão, tem negócio que crescem através de escala e tem negócio que crescem através dos dois. Vou explicar tudo isso para vocês e vou ensinar vocês como vender muito mais, faturando exponencialmente, para fazer com que a sua empresa dê dinheiro.
Porque também não adianta nada com tudo isso e não ganhar grana, certo? É o objetivo que todo mundo tem. Então todas as reuniões vão ser gravadas, então fica tranquilo que você vai poder assistir quantas vezes você quiser, por um ano na nossa plataforma. Você vai ter login e senha, tudo que rolou lá você vai poder assistir, tá? E além dos encontros, o grupo de empreendedores, que na minha opinião, sinceramente, já paga por si só o investimento. Dá um ligue, vai ser no Zoom. E qual vai ser esse investimento, gente? Cara, eu tava trocando ideia com o André, a gente acertou um valor, mas para essa primeira vai ser diferente. O mínimo para viabilizar isso, para eu colocar o meu tempo e atenção nisso, porque eu vou dar uma atenção para vocês, certo? Ajudar vocês por 3 meses, vão ser 3 meses acompanhando isso e tudo mais, é de R$ 497. Gente, R$ 497. R$ 497 por 3 meses de mentoria. Não é só blá 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 não, isso aqui não, vai ser mentoria com método, não vai ser, blá blá blá, papo coach, vai ser, não desmerecendo o coach, porque eu nem sou, mas é direto e reto ao ponto, prática. E além do acesso ao grupo que vocês vão ter, que no meio do caminho todo mundo vai trocar ideia, tá? As inscrições vão ser somente até o dia 19, quarta-feira, então já corre, e esse preço é a única turma que vai pagar, essa é a primeira. A única turma que vai pagar 497 é essa, a próxima vai ser 997. Que sinceramente ainda tá barato. Eu lembro que eu falei lá na formação que a formação não ia abrir 2022, só 2023. E hoje, quando eu abro o box de pergunta, um monte de gente pedindo informação. A formação do Além do CNPJ, que é o curso de empreendedorismo lá que a gente fez, não vai abrir em 2022, esquece. Não vai abrir, só ano que vem. Então, escutem o que eu estou falando. Próxima turma da Mentoria Impacto 997. A primeira, 497. Gente, dá para parcelar em uma porrada de vezes, tá bom? Se você não tem grana agora, tudo bem. Dá para parcelar em uma porrada de vezes. Então, gente, não tem desculpa. São R$500 que vão te trazer um retorno incalculável para o negócio. Não tem desculpa. E se você, agora eu quero trocar ideia com você que não tem R$500. Se você não tem R$500 para investir no seu negócio e na sua empresa, agora, tudo bem. Tudo bem, realmente não deve ser o seu momento agora, porque se você não tem ainda R$500, eu sugiro que talvez ainda está muito iniciante para você. Eu não quero que todo mundo venha, como essa galera que vende curso, traz todo mundo. Não quero. Qual é a minha dica para você? Continua consumindo conteúdo gratuito da Além do CNPJ, manda inbox para mim que eu te ajudo, sempre na medida do possível, e a gente vai crescendo isso até que os R$500 para você seja possível e numa próxima turma você esteja, mesmo pagando um pouco mais caro, mas para você seja de boa, tá bom? Agora, se você que tem esse dinheiro e entende que é uma possibilidade ferrada de faturar muito mais, esse valor é irrisório, gente. 500 pau para um CNPJ que pode crescer muito por conta disso é irrisório. Então, por lei, além disso tudo, a gente tem 7 dias de garantia incondicional. Então, se você comprar e não curtir ou se arrepender, só chamar nosso suporte por e-mail e a gente devolve o seu dinheiro sem burocracia, sem estresse, de boa. Beleza? Gente, daqui em diante vocês têm 2 possibilidades, 2 decisões. A primeira é continuar na mesma, cheio de dúvida, indo para qualquer lugar, sem saber para qual lugar ir. Essa é a primeira possibilidade que você tem essa escolha. Ou a segunda é planejar 2022 com ajuda. Com um grupo de empresários que vão estar na mesma pegada. Que não vai discutir política. Que não vai discutir Copa. Quem vai ser a prova. Não vamos fazer bolão da Copa. Não vai discutir se... não vai. A gente vai estar focado em fazer 2022 crescer. A gente quer crescer esse ano. Estamos juntos desde a primeira turma. É isso aí, André. Tamo junto, cara. Sucesso. E a gente já teve uma mentoria dessa com a camiseta que eu fiz para ajudar o Fabrício e foi sensacional. Agora a gente vai ter uma mentoria com continuidade, certo? E é isso, buscando que 2022 seja uma virada de chave para vocês. O link, gente, está liberado nos grupos agora do WhatsApp, está liberado no e-mail, se você se cadastrou, está recebendo um e-mail, e está liberado no link aqui da bio. O link está lá. E tem outra coisa, quem se cadastrar até hoje, meia-noite, vai ganhar um presente especial. E vocês vão gostar, tá? Hoje até meia-noite. É um segredo nosso, essa live não vai ficar gravada. Quem comprar até quarta-feira vai comprar sem esse presente e não vão cobrar isso porque ninguém tá sabendo. Mas quem comprar até meia-noite ganha esse presente meu e eu garanto pra vocês que vai ser top, beleza? Então é isso, gente. Então o link tá na bio, vai pra lá, 500 pau, vai fazer com que vocês expandam muito sua empresa. Eu garanto que no primeiro encontro esse dinheiro tá pago. Garanto, beleza? Então bora. Vamos continuar aqui falando de vendas, tá bom? Vamos falar de vendas. Galera, ó, vou dar um exemplo que eu fiz em vendas, usando a ideia de valores, usando aquela ideia de visão, as metas e os objetivos, tá? Né, as ações. Em 2020 e 2021,
eu estava vendo que a gente estava crescendo muito, a gente estava conseguindo vender bem, só que os meus vendedores, eles trabalhavam de forma meio aleatória. Cada um fazendo o seu, eu não sabia exatamente o que estava sendo feito. Apesar de eu ter um CRM, olha isso, cara, uma empresa que estava crescendo e tudo mais, apesar de ter um CRM, ele não estava tão bem atualizado. E eu acho que quem trabalha com vendas sabe que normalmente a dificuldade de um CRM é você ter um CRM atualizado. Aí a gente começou a bater forte para que as pessoas respeitassem as métricas e colocassem tudo no CRM. E colocando tudo no CRM, a gente começou a fazer ações fortes de prospecção. Mudamos o sistema de comissionamento. Por quê? Porque eu queria melhorar meu setor de vendas. Em algum momento lá nas metas, estava lá, profissionalizar meu setor de venda. Então, apesar de eu ter CRM, o que muita gente tem, não funciona. Quanta coisa na sua empresa você tem e não funciona? Não adianta. Tem e não usar do jeito certo, não funciona. Então eu coloquei 2020 e 2021 eu vou começar a colocar CRM. Tinha muita gente de home office, então eu falei, agora eu vou começar a cobrar que o CRM seja usado, eu quero fazer com que as pessoas usem isso. Eu comecei a colocar ações fortes de prospecção e hoje, gente, olha como funciona o meu faturamento mensal. 2021, tá? Hoje, a média de 2021. 30% do meu faturamento mensal foi prospecção. Aí, quando eu falo isso, ninguém acredita, mas, cara, é no telefone, ligando, oi, tudo bem, senhor José? Tudo bem? Eu vi aqui que você trabalha com isso, isso e isso, eu trabalho com isso, isso e isso, acho que dá um fit. Você pode passar um e-mail para mim, para eu te mandar a minha apresentação? E ele manda. Faz 100 dessas por dia, coloca pessoas para fazer 100 dessas por dia, você vai ver como sua empresa não vai faltar venda. Que inclusive a gente vai falar disso bastante na mentoria, bastante sobre como estruturar vendas na mentoria. Porque vendas, querendo ou não, é uma das coisas importantes, como eu falei, é o coração do negócio. Se você vender, sempre está entrando dinheiro e está oxigenando a sua empresa. Então, vender é uma coisa importante. Eu vou falar tanto de B2C, B2B e tudo mais. Mas hoje, vendas no meu... André pediu para você fixar o comentário dele. O André pediu para fixar o comentário dele. Peraí. Fixar comentário. Pronto. Galera, então... Eu comecei a colocar essas métricas de 2020 e 2021 e já começou a dar resultado. Mas é assim, é impressionante quando você faz esse caminho certinho que eu mostrei para vocês, como em 6 meses, 1 ano, começa a dar certo. É impressionante. Por isso que eu falo que tem muito empreendedor, eu comecei a live falando isso, muito empreendedor tá aí, tudo ferrado, falando que vai mudar de vida e ano após ano continua na mesma porcaria. Não é nem problemas novos. Porque o empreendedor ele tem problema toda hora, normal. Todo momento a gente tem problema para resolver. Isso é empreender. A gente tem problema para resolver mercadológico, que é o que a gente faz para conseguir vender, e a gente tem os problemas internos. Então, empreender é problema. Esquece. Isso aí é o jeito que é a nossa vida. Resolver bucha. Mas o problema é você ficar ano após ano resolvendo a mesma bucha. Aí é burrice, certo? Então, quando você implementa certinho, você começa a ver que as coisas começam a se organizar na hora de você construir tudo isso. Então, o que eu posso falar para vocês? Depois de um ano, 2020, foi no segundo semestre de 2020, 2021, colocando isso em prática, hoje 30% das nossas vendas são prospecção, 30% marketing digital e 40% recorrência. E aí quem tem um pouquinho de visão estratégica, aí eu vou passar essa visão para vocês, se 30% é prospecção é porque está vindo cliente novo todo mês. Se 30% é marketing digital é porque está vindo cliente novo todo mês. E 40% é recorrência, isso é, os clientes que estão vindo estão comprando de novo. O mercado que eu atuo, não necessariamente as pessoas compram de novo. Às vezes ela compra para um projeto, entregou e acabou. Mas ainda assim eu estou tendo recorrência. Por quê? Porque eu estou focando no público certo. Eu foco em arquiteto, em construtora. Por quê? Porque são profissionais que vão continuar comprando comigo. Se eu vender para cliente final, que inclusive a gente não vende para cliente final sem intermediação de profissional, que é o jeito que a gente fez para não vender para todo mundo, que a gente vai falar para você não vender para todo mundo também aqui na mentoria, e a gente já falou bastante aqui no Além do CNPJ, se você vender para todo mundo, você não vende para ninguém, você não ganha dinheiro. Então, quando a gente estruturou para quem a gente queria vender e começou a vender para as pessoas certas, não só a gente começou a trazer as pessoas de prospecção, que são o público que eu quero atender, o marketing digital também, mas também a recorrência começou a acontecer. E se eu tenho 30% de prospecção e 30% de marketing digital, que são clientes novos, e 40% retornam, 40% de recorrência, o que eu tenho? Eu tenho oxigenação da carteira e eu tenho crescimento. Então, olha isso, gente, como vendas de fato é o coração que pulsa o sangue para tudo quanto é lugar. Vendas hoje está fazendo a minha empresa crescer ano após ano. Ano após ano. A gente cresceu quanto de 2020 para 2021? 276%? 276%, sendo que a gente tinha crescido 100 e poucos de 2019 para 2020. Tá sendo uma loucura mesmo a minha vida.
porque a gente está crescendo muito. E eu acho que esse ano a gente não vai crescer tanto, né? Mas a gente tá querendo dobrar de tamanho. Então, crescer 100% em 2022. Depois eu vou, na mentoria, que vai ser uma coisa um pouco menor, eu quero passar até algumas coisas da minha empresa, mostrar para vocês algumas coisas como realmente eu faço, abrir algumas coisas, porque a ideia é que a gente realmente junte e tenha esse espírito de irmandade lá dentro. Então, graças a todo aquele negócio de pegar lá os valores, a visão, as metas, transformar em ações e colocar em prática, hoje a gente está conseguindo fazer com que a locomotiva puxe o trem com crescimento ano após ano. Então, gente, isso é importante, tá bom? E aí, qual o resumo de tudo isso? Vou recapitular, tá? Visão. Gente, ó, eu vou agora para finalizar a live, vai mais uns 10 minutinhos, eu vou fazer o resumo e no final vou te dar algumas dicas, tá bom? Dicas importantes de tudo isso. Visão, é importantíssimo visão, tá? Para que você tenha a consciência como pessoa para onde você está indo e tenha consciência como profissional, como empresa, para onde você quer ir, para onde você quer chegar e consiga colocar isso destrinchado para as pessoas, não só para você, quanto para as pessoas que estão no seu time, beleza? E depois valores. Dentro do que você quer como visão, quais são as coisas que você não abre mão? O que para você é valioso? Como você quer atingir o que você quer como visão e através do que você não vai abrir mão de atingir aquilo. Ah, eu não vou fazer nada de besteira, eu não vou ser desonesto, eu não vou fazer isso, eu prefiro a ética, eu vou valorizar as pessoas que vestem a camisa, eu quero pessoas que trabalhem com paixão. Esses são os valores, as coisas que eu acredito, certo? Gente, de novo, ó, quero só fazer um pause aqui. Mentoria Impacto Aberta, link na bio, tudo isso a gente vai planejar em 3 encontros, janeiro, fevereiro e março junto, tudo isso aí por R$ 497 que dá para parcelar. Oportunidade única, sério, gente. Se desse, cara, eu não faço isso por dinheiro, na boa. Não faço isso por dinheiro. Claro que vou ganhar, óbvio, a vida é assim. Mesmo que a gente não empreenda por dinheiro, o dinheiro é consequência. Mas eu não faço por dinheiro, eu tô falando isso do fundo do meu coração. Se tem a grana e acha que você está no momento, dentro de tudo que nós falamos, para entrar, entra que vai fazer sentido. Tô falando do fundo do meu coração mesmo. Beleza? Então, visão e valores. E depois, quando você tem a visão e valores, metas. Vamos para meta. Ah, beleza, tá tudo muito bonito. Visão é o quê? É o que você pode sonhar, ouse sonhar. Sonha lá o que você quer para o futuro, no médio e longo prazo. Mas vamos começar a colocar isso para hoje? Vamos colocar aplicação nisso aí? O que você vai fazer para colocar isso na meta? Vamos colocar essa bola no chão para sair jogando? Então, as metas são essa. E depois você coloca as metas, eu quero crescer 20% as vendas mensais. Isso pode ser uma meta, não pode? Você crescer 20% das vendas mensais? Só que isso é muito amplo, pô. Então você tem que colocar, depois destrinchar para as ações, que é a planilha que eu mandei para vocês. Nessa planilha, já está no e-mail, tá? A planilha está lá. Nessa planilha é quando você pega as suas metas e começa a destrinchar em ações. Destrinchar em ações para fazer com que você saiba exatamente o que fazer. E nessas ações você vai ver que tem um responsável. Porque não é tudo você não, viu? Para com esse negócio, não é tudo você não. Você vai ter que ter as pessoas responsáveis em cada ação dessa para colocar o negócio para funcionar. Tudo isso aí, visão, valores, metas e ação. Tá? Essas coisas, se você fizer essa hierarquia, eu garanto para vocês, com ação, né, com prática, eu garanto para vocês que a vida de vocês vai mudar. Faz para 2022. Para 2022 já agora. E quem tiver na mentoria vai fazer comigo. Vamos fazer juntos isso aí, tá bom? E aí, falando dos 3 setores principais, que são os órgãos vitais de uma empresa. Vendas, financeiro e operação. Tudo isso intermediados por processos. Né? Vendas, operação e financeiro. Todos eles com processos interligados para que isso funcione. Então, vendas, financeiro e operação são 3 órgãos vitais da sua empresa. Nunca deixe seu financeiro abandonado. Divide pessoa física de pessoa jurídica. Faz um fluxo de caixa organizadinho. Faz, você vai ver como vai funcionar. Faz, comece a organizar isso aí. Vou passar essas visões também, tudo lá na mentoria. Vou passar toda essa visão para vocês. Venda, como prospectar direito, como comprar lead, como vender B2B, como vender B2C, até atrelar o marketing digital, que o marketing aqui está totalmente atrelado a vendas. E a operação, como sair da operação, como conseguir ser um pouco mais aberto à autonomia, como dar autonomia, como se preparar mentalmente para justamente na hora que você sair da operação aceitar uma curva, uma barrigada de perda de qualidade que é normal, que são coisas que muitos empreendedores quando começam a sair da operação vê essa barrigada e volta desesperado e volta a se tornar refém.
São coisas normais, cara. Tá só faltando alguém te passar essa visão. É normal, fica tranquilo, faz isso, isso e isso. Treina essas pessoas, chama para uma reunião diária. Vamos aplicar agora que você saiu da operação um Scrum, uma metodologia ágil, para você fazer uma daily Scrum, fazer uma reunião diária de 15 minutos no começo do dia, passando a direção. Que mesmo que você esteja no backstage, no pano de fundo, né, nos bastidores da operação, você não está no front. Então você suporta as pessoas e elas vão aprendendo a fazer sozinhas. Tudo isso aí é o caminho que eu quero trazer para vocês, tá? Mas é importante vocês já entenderem que é assim mesmo, é normal ter essa barrigada. E sempre pensar em processo. Sempre você tem que ter essa visão. Sempre. Porque lembra que eu falei que eu estava sozinho fazendo o cálculo de RH lá dos pontos? Eu estava sozinho, mas eu já estava criando um método para que amanhã ou depois, sempre que se eu fosse contratar uma pessoa, era só falar, é assim, assim, assim que faz, você coloca esse número na planilha, a planilha já calcula sozinho, você coloca aqui o valor, transforma em PDF e manda para o financeiro. Eu criei um método que eu seguia mês a mês, e foi fácil, graças a esse método, treinar a pessoa que assumiu o meu lugar para que eu conseguisse ir pensando em outras coisas. E eu, no começo, os primeiros 2, 3 anos da minha vida empreendedora, eu fiz isso a minha vida, em todos os setores. Eu fiz RH, eu fiz financeiro, eu fiz vendas, eu fiz operação, eu fui para a fábrica, eu supervisionei a fábrica, eu fiz de tudo. Mas eu estava rodando, fazendo esse job rotation na empresa, justamente aplicando o processo, criando um método para que ela funcionasse. Criando essa comunicação entre os 3 setores vitais, que era venda, operação e financeiro. Beleza? Então sempre tem que pensar em processo. Tudo bem estar na operação. Tudo bem estar na operação. Mas pense em processo. Tá bom? Pense em processo. E aí, lembrando que a gente tem a parte estratégica, tática e operação. Então essa parte estratégica, tática e operação, se você está preso operacionalmente, você está fazendo a estratégia, só que dentro do tempo que dá e não consegue pensar direito. Porque você está na loucura. Certo? Tá na loucura lá, operacionalizando. E tático, você é o tático. Você é o cara que tá pegando essa estratégia que você criou mais ou menos e colocando para rodar. Isso quando você pensa em estratégia. Muitas vezes você não consegue pensar de tão ferrado operacionalmente que você tá. Então, mas quando você começa a fazer os processos normais e consegue sair da operação, você já vai direto pro tático, pro estratégico, e muitas vezes suportando o tático, e começa a pensar em estratégia. Você saiu da operação, está só no tático, gerenciando uma coisa ou outra e pensando em como crescer a empresa. Sua empresa cresce. Não tem como. Se você sair da operação e foca na estratégia, a sua empresa cresce. Não tem como. Tá? Não tem como. Depois a gente vai falar disso também. Mas não tem como. É inevitável. Por isso que é importante sair da operação, porque sua empresa cresce, você ganha dinheiro, tudo acontece. Só que depois que cresce, você começa a ter novos problemas. Porque você começa a ter estratégia, só que você como tático já não é o suficiente para comunicar com a sua operação. E aí você precisa de pessoas no meio do caminho que participem da estratégia e passem essa visão para o tático, bem como entenda o ponto aqui da operação e traga essa visão para o estratégico para que a comunicação aconteça de forma cada vez mais justa. E esse alinhamento fino do estratégico, tático, operacional que faz a sua empresa engrenar em crescimento. Certo? Engrena mesmo. Então, gente, tudo isso é para quê? É para que você tenha um planejamento agressivo para 2022, porém plausível. Tem gente que não tem planejamento, tem gente que tem um planejamento pífio e tem gente que tem um planejamento agressivo, só que sem método. E aí o cara tá só viajando na maionese. Era eu falando para aquele cara, para aquele senhor que eu comentei com vocês, que eu queria abrir uma filial no Rio de Janeiro, etc. Ele falou, para. Eu lembro que ele fez isso. Ele fez, para. Sua cabeça tá uma bagunça, Felipe. E é isso. Eu quero trazer essa visão para vocês, para que vocês coloquem um crescimento agressivo para a empresa de vocês, mais plausível. Que seja plausível, que seja verdadeiro, para você conseguir voar. E para finalizar, algumas dicas para vocês, tá? Gente, de novo, Mentor Impacto, clica no link da bio assim que acabar, vai lá, R$497, parcela, cara, esteja comigo nesses encontros. Isso aqui foi 1 hora só de monólogo, eu falando. Imagina a gente ter um período muito maior para trocar ideia e eu acompanhar vocês, trocando ideia com vocês. Isso é impagável. Eu queria muito ter tido essa visão lá atrás. Não estou falando que eu sou perfeito, só que eu só estou um pouco mais avançado na carreira empreendedora, na trajetória empreendedora do que muito de vocês. E muitas vezes, às vezes você está no mesmo patamar que eu. Na mentoria que a gente fez a camiseta, tinha empreendedores lá que faturavam 2 vezes o meu tamanho. Era 2 vezes o meu tamanho. E foi super legal. Não só eu agreguei para eles, quanto ele agregou para a gente. Então é isso, é uma troca. Vai ser sensacional. Esteja com a gente, tá bom? E aí as dicas finais. Primeira, visão de processo.
Lembra que eu falei que você tem que ter a visão de processo a todo momento? Tem que ter. Você vai ter que chegar na tua empresa amanhã e tudo que acontecer que você precisar pôr a mão, anota no caderno. Precisei calcular a hora extra. Tá bom. Pega um caderno lá, pega as últimas folhas do caderno e vai fazer essa lista. Precisei ligar para o cliente para reagendar tal coisa. Começa a colocar tudo que operacionalmente você se envolve. E começa a dividir setores. Se você é pequeno ainda, já divide o setor de uma empresa grande. A logística, vendas, financeira, tal. Aí no final esse organograma da sua empresa vai ser tudo você. Não tem problema. Mas já começa a dividir de como sua empresa, se ela crescesse 200 vezes e dinheiro não fosse problema, como ela ia se estruturar. Começa a estruturar a sua empresa para que você saiba exatamente o caminho do crescimento. Conforme vai crescendo, você fala, naquela lista você fala, puta, eu preciso contratar alguém, mas quem é esse alguém? Aí você olha lá, olha como eu estou me envolvendo no financeiro aqui. Olha como eu estou me envolvendo aqui na almoxarifada. Olha como eu estou me envolvendo aqui em compras. Olha aqui como eu estou me envolvendo em vendas. E aí você começa a ver o que mais está te dando dor de cabeça operacional e traz uma pessoa para suprir essa necessidade. É assim que vai fazendo com que a sua empresa cresça. Porque você vai pegando o que mais está te dando dor de cabeça e livrando operacionalmente isso de você para que você comece a pensar em outras coisas. Tá? Então essa visão de processos é essencial. A segunda visão, aprenda a vender. É obrigatório você aprender a vender. Mas não tem mais. Vender não é perfil. Vender não é de berço. Não se nasce vendedor. Eu sou tímido. Quem me conhece sabe que eu sou tímido. Eu sou muito retraído. Eu sou quieto. Eu não gosto de festa, não gosto de balada. Eu não gosto de coisa muito cheia. Se eu vou no shopping tá muito cheio, eu já quero ir embora. Eu sou tímido. A Raíssa sabe e todo mundo que é próximo de mim sabe. Eu sou super simpático, eu sou comunicativo porque eu aprendi a vender e isso me ajudou demais na minha vida, inclusive. Mas eu sou tímido. E eu comecei a vender e fui aprendendo a como desenvolver esse setor, essa técnica, e eu posso garantir para vocês, porque se eu aprendi a vender, você também aprende. Aprenda. Você não precisa ser um exímio vendedor. Eu me tornei um exímio vendedor, eu sou um baita de um vendedor. Modéstia à parte aqui. Mas você não precisa se tornar um exímio vendedor, uma exímia vendedora. Mas você tem que saber vender. No mínimo. Porque aprendendo a vender, você vai vender o seu peixe, vai vender a sua empresa, vai vender o seu projeto, inclusive para os funcionários. Então é necessário. Então passe por venda. Tá? A Raíssa, ela não sabia vender. E ela não gosta de vender e não tem o perfil de venda. Mas ela ficou quanto tempo você ficou no comercial? 6 meses. A Raíssa ficou 6 meses, um ano? Ela ficou 6 meses, um ano. Por quê? Porque ela falava que não sabia vender. Não! Eu falei, fica no comercial. Aí ela ficou como gerente comercial um tempo. Por isso que é importante a gente passar por essa operação. Por isso que eu falo que sair da operação não é obrigatório, não é para ontem, mas é essencial em algum momento, tem que ter prazo de validade. Mas foi necessário ela passar por lá para ela entender que, primeiro, é possível vender mesmo achando que não dá, que você não tem perfil, e também é importante você ter esse conhecimento. Hoje, no financeiro, ela cuidando dessa parte, quando ela precisa negociar coisas muito grandes com grandes clientes, esse conhecimento que ela trouxe de venda ajuda ela para tudo. Tudo. Então, aprenda a vender, pelo menos o mínimo. Segundo, tenha tempo de pensar. Tenha tempo de pensar. E aqui eu vou trazer para vocês 2 dicas. A primeira é, tenha um tempo para você não ficar nessa loucura workaholic de trabalho e pensar na tua empresa. Mesmo que você esteja na operação, no olho do furacão, pegue um período para você anotar, fazer anotações, colocar as coisas no papel, trazer. Eu sou uma pessoa muito visual, cara. Olha isso aqui, eu coloco tudo no papel, cara. Tudo no papel. A live tá aqui. Então, sabe, esse aqui já é o final, porque eu começo a colocar no rascunho e depois eu passo para a versão final da live. Então, coloca no papel tudo que está na sua cabeça. Isso vai ajudar demais você. Tenha tempo para pensar. E sabe uma coisa que eu recomendo que vocês façam? Muita gente pode achar besteira, mas confia no que eu estou falando. Terapia. Faça terapia. Uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Mas eu não preciso, eu não sou louco. Para de besteira. Primeiro que isso aí é a visão de pobre. Pobre que eu falo não de dinheiro, de mentalidade mesmo. Sabe? A terapia ajuda muito as pessoas, porque mesmo que você não está precisando de ajuda específica, só o fato de você ter 50 minutos para trocar uma ideia com você mesmo que tenha alguém intermediando, porque o terapeuta é o intermediador de uma conversa de você com você mesmo, ajuda demais. Rapaz, todo empreendedor precisa, eu acredito, que fazer, tá? Importante, para não surtar, porque a gente é muito solitário, muito sozinho. Fechou? E por último, networking.
E não é manjado o que eu vou falar. Olha aí, olha o que eu vou falar do networking prático aqui. É networking real. O que é networking real na minha concepção, o que eu acredito? Networking real não é adicionar pessoas no LinkedIn, não. Networking real não é mandar parabéns para todo mundo do que está fazendo aniversário no Facebook. Networking... Não, pelo amor... Isso aí eu tenho até... Nossa, eu tenho até preguiça. Networking real é se conectar de fato com as pessoas que vão agregar coisa para você. Ah, mas isso é interesseiro. Tudo bem, é ser interesseiro mesmo. Todo mundo é interesseiro. Porque a palavra interesseiro está pejorativo no nosso mundo, mas não é. Interesseiro é fazer algo com interesse em algo, certo? Você empreende de forma interesseira, você está empreendendo com interesse em alguma coisa. Você chaveca uma menina ou chaveca um rapaz com interesse em alguma coisa. Você pede um prato de comida, vai no restaurante com interesse em matar sua fome. Nós somos interesseiros por natureza. E network precisa ter interesse. Eu vou me conectar com uma pessoa que não me agrega, que não vai me ajudar, que não vai agregar nada de bom para mim. Se conecte com pessoas que vão agregar na tua vida. É obrigatório você se conectar com pessoas que vão agregar na sua vida. Seja de forma espiritual, seja de forma amorosa, seja de forma de evolução, amizade, etc. Seja de forma profissional, seja qualquer área da sua vida, mas desde que ela ajude você a prosperar em qualquer área da sua vida. Bem como uma amizade não tem que ser somente um venha a nós ao vosso reino. Agregue para as pessoas. Para as pessoas que você se conecte, agregue para elas. Quando eu quero me conectar com alguém, sabe como eu penso? Eu falo, nossa, essa conexão para mim vai ser muito importante. Eu começo a olhar essa pessoa e falo, o que eu posso fazer para agregar valor para ela? A minha conexão já é pautada por começar agregando valor. E sempre foi assim, porque as pessoas são de fato interesseiras. Para de viver nesse mundo de Bob, porque todo mundo tem interesse por trás. E começa a se conectar com pessoas que de fato vão mudar a sua vida. Começa a se conectar com pessoas que de fato vão agregar alguma coisa para você. E para com esse networking idiota, bobo, que hoje existe, de ficar trocando cartão com todo mundo, adicionando todo mundo no LinkedIn e não conhecendo ninguém de verdade. Quem já teve um amigo fanfarrão que fala que conhece todo mundo? Ah, você conhece o Ronaldo? Conheço o Ronaldo. Ah, o Ronaldo lá da elétrica é. Só que o que adianta você conhecer a pessoa e ela não te conhecer? Todo mundo, a pessoa que fala que conhece todo mundo, conhece até, mas a pessoa não te conhece de volta. Networking real é conhecer alguém e a pessoa ter que conhecer também. Isso é conhecer. Então, comece a fazer networking real, porque isso vai mudar. Escuta o que eu estou falando, a tua vida. Tanto profissionalmente como pessoalmente, tá? Principalmente no mundo do networking profissional aqui, pessoas que já estão mais avançadas e que estão no mesmo caminho que você. Por isso, de novo, eu encerro puxando o gancho da mentoria Impacto, que eu tô promovendo para vocês aqui a possibilidade de networking real, tá bom? Trocar ideias sobre profissionalismo, sobre empreendedorismo, trocar ideias sobre processos, venda, gestão, tudo isso aí a gente vai trocar ideia lá com o networking real, tá bom? Gente, queria agradecer. Nós batemos 400 pessoas aqui, 1h40 quase de live, foi muito da hora. Gente, terminando essa live, clica no link da bio, vai ser muito bacana trocar ideia com você. Eu tô com a voz aqui até meio doendo, de tanto, minhas cordas vocais doendo de tanto falar, mas a gente vai trocar ideia nas mentorias, os dois. Eu vou falar, vocês vão falar e a gente vai bater um papo muito legal. Fora que no grupo vai ser sensacional, eu garanto para vocês que esse grupo de empresários não vai ter explicação o quão forte vai ser, tá bom? Obrigado, galera, obrigado, William, obrigado, André, obrigado, Carol, obrigado, Dani, obrigado, Engenheiro Felipe, obrigado, Lumax Esquadria, Cissa. Putz, galera, vocês são gente boa demais. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, estou muito feliz de estar promovendo essa mentoria Impacto. É uma coisa que eu já estou querendo aprofundar. Muita gente me pede na Lente CNPJ, fala, Felipão, sai aqui do inbox, sai aqui da caixinha, vamos promover alguma coisa. Esse ano, mais pro final do ano, quando passar essa doideira de peste chinesa aí, a gente vai promover um encontro presencial, vai ter coisa pra caramba pra gente fazer e vamos nos conectar. Eu quero conhecer cada um de vocês, a história de vocês cada vez mais a fundo e a mentoria é o lugar para isso. Galera, tamo junto, saindo daqui, clica no link da bio. Lembrando, só até hoje, só até meia-noite, quem comprar vai ganhar um presente que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Certeza, tá bom? E aí, depois da meia-noite, até quarta-feira, tá rolando essa promoção de R$ 497 a mentoria de 3 encontros. Um valor
extremamente, e eu bato no peito que é extremamente irrisório. É muito baixo esse valor. Muito baixo esse valor. Se tem condição de pagar, pode pagar de olho fechado, que eu bato no peito que vai se pagar. Tamo junto. Sucesso, bom finalzinho de domingo e nos vemos. Nos vemos na Mentoria Impacto. Valeu, galera. Tamo junto.